Bem-vindo a mais um podcast Papo do Empresário, organizado pela Associação Comercial de Campo Grande e pelo Conselho de Jovens Empresários, também nosso mantenedor Cicobi Médio Oeste, que nos apoia. Esse é um episódio que a gente grava com o intuito de melhorar nosso conhecimento, dividir informações, né, e crescer juntos, fortalecer nossa cidade, nosso estado. Eu estou aqui com o William Francescon, nosso presidente do Conselho de Jovens Empresários, e que nós trouxemos 2 convidados surpresas aí. Fala para mim, William. É um prazer. Primeiro, estar aqui com vocês e mais esse Papo do Empresário. Segunda temporada, a gente tem como missão de sempre surpreender em cada episódio. Hoje o tema e os convidados, eu acredito que segue nesse mesmo nível de palestra, de apresentação que a gente tem mostrado episódio após episódio. Começa apresentando o João Santana. João Santana, que trabalha com comunicação e marketing digital, especialista em tráfego pago. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. É isso mesmo, né, João? Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui no Papo do Empresário. Vamos conhecer mais dele Vamos aqui. conhecer mais sobre você, sobre o seu negócio aqui. E é claro que não poderia deixar de apresentar também meu amigo, o Heitor Castro. A gente se conhece já há alguns anos aí, o Heitor. É amigo de infância? Amigo, quase, pode ser, quase, né? Começamos com os negócios, mas faz tempo, né? A única coisa que a gente não virou ainda é sócio, mas não falta a gente conversa ali em alguns projetos. Ainda. O Heitor vai ser bom se apresentar. O Heitor é do MS Conecta, uma das principais mídias hoje aqui do estado de comunicação. Que bacana. Também é sócio do Funk Fresh, do Gardim e outros negócios. Também. Que vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui. Mas fiquem à vontade, se apresentem mais sobre vocês. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Se você começar, João, falar um pouquinho sobre você e a gente segue pro Heitor. Legal. Qual que é a sua origem? Vamos lá, galera. Meu nome é João, então, eu tenho hoje, né, eu tenho uma agência de marketing que chama Vision Ads, né, a gente atua nível Brasil, já tem 5 anos que eu trabalho só com essa agência, né, mas eu comecei no mercado digital, né, com marketing digital, dentro do meu quarto, com dropshipping, não sei se vocês já ouviram falar disso, que a gente, né, tinha um site, a pessoa comprava de mim e o meu fornecedor enviava direto para casa do cliente. Isso lá em 2017, mais ou menos. Aí fui até 2019, depois comecei, como eu já sabia tráfego pago, comecei fazendo uma empresa que eu trabalhava, aí saí dessa empresa, montei a minha agência, a gente foi se reinventando, né? Então hoje eu considero que a Vision é uma aceleradora de marketing e vendas, então nós ajudamos outras empresas a venderem mais através do digital, implementando, né, uma geração de demanda eficiente e também implementando processos comerciais para poder ajudar essas empresas a converter a demanda que nós geramos, né? Enfim, já estamos aí então, quando teve a pandemia, então você já estava... Já surfei essa onda. Maravilha. Foi uma boa onda da pandemia. Acho que quem fala, comecei ali em 2017 para antes, já tá bem preparado ali. Eu vi pessoas muito próximas a mim em casa, ganhando muito quando entrou a pandemia. Que era se balançar e falar, tem uma agência de marketing, já falava, cadê onde assina o contrato? Porque né, muita empresa não fazia nada, né, de marketing digital. Online foi que, de fato... Então, você começou certíssimo. Comecei certinho. E hoje estamos aí, né? Hoje a gente investe em torno de 5 milhões por ano, né? Gerenciando outros orçamentos de diversas empresas, né? A gente está muito forte no segmento automotivo, mas a gente atende, né, franquias da Odonto Company. A gente até confinamento de gado a gente já atendeu também para diversificação dos tipos de negócio, né? Cara, isso é legal do digital, da comunicação. Eu tenho uma amiga que ela tem uma sementeira. Ela falava, olha, o digital não funciona para o meu negócio. Nosso negócio é só comercial tradicional. Até que um dia começou aqueles golpes que o pessoal duplicava o nome da empresa e mandava mensagem no privado. Ela teve um problema, assim, de fornecedores dela mandando pix pro cara, porque é meio do Agos, viu o Instagram, achou que realmente era empresa. Então você vê, ela achava que não funcionava, mas funcionou pro lado negativo, os caras copiando eles. Hoje eles investem no Instagram para eles fazerem negócios, etc. Contenção de crise. E perceberam que tinham que se posicionar no digital. Eles achavam que não funcionava e funcionou até para os caras que estavam contra, pro pessoal que estava dando golpe, que tipo assim, cara... Usar a imagem, né? Usava a imagem e funcionava. É verdade. Heitor, e o seu início? Acho que hoje eu estou mais como investidor e, consequentemente, empresário, mas eu comecei minha carreira na aviação, como piloto, mecânica aeronáutica, infraestrutura aeroportuária. Aí depois eu comecei a empreender em 2014, 2015, bem na crise da Dilma ali, PT, impeachment. E aí foi onde eu abri minha primeira empresa. Então eu empreendo desde... Ali já tinha uma crise financeira, né? E aí eu abri algumas empresas, investi em coworking, auditoria empresarial, marketing, startup do Vale do Silício. Fui sócio de uma startup muito forte lá.
Enfim, invisto em tecnologia, a gente tem também essa parte de gastronomia muito forte aqui em Campo Grande e em São Paulo também, que a gente está indo para a segunda unidade lá, que é o Gardim. Enfim, aqui eu invisto em alguns segmentos, tecnologia, marketing, gastronomia, tem essa parte de auditoria e gestão também, a parte educacional que eu tenho muito fit aí com o Will, amigo de longa data. A gente tem agência de marketing também. Que legal. A gente não atua tão forte nessa parte da gestão de tráfego, mas a gente tem essa vertente. Mas é algo mais audiovisual, gestão de mídias sociais, etc. Então, a gente vai ter um papo muito produtivo hoje aí. Enfim, é a minha posição hoje no mercado. E tem um projeto novo que é o Conselho do Futuro, né? Ah, sim. A gente... Esse é um projeto que está em desenvolvimento ainda, né? Em 3 meses atrás... resumo da ópera, né? Vou tentar resumir aqui. Em 2018, 2017, 2018, eu investi nessa startup do Vale do Silício e foi quando, de certa forma, assim, deu um retorno financeiro interessante, né, para aquela época. E aí eu tentei sair na Forbes, né, da Under 30. Enfim, não consegui, mas tentei e aí eu conheci alguns players da Forbes nessa época. E aí, então, quando veio a pandemia, eu parei de viajar, 2020 ali. Só que eu tinha um lead, contatos muito forte em São Paulo. E quando eu comecei a voltar a investir em São Paulo, eu retomei meus contatos da Forbes. E aí, conversando com a Forbes, eu retomei o contato com o editor-chefe da Forbes, daí a gente trouxe ele para cá, 3 meses atrás, porque eles iam lançar uma edição especial focada no Centro-Oeste. Sério? E aí, conversando com ele, de lá para cá, daí eu falei, você tem que ir para Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul está numa crescente, né? Rota Bioceânica aqui, Arauco, Suzano, X bilhões de indústrias vindo e investindo aqui. Então, o estado está num momento muito propício para ser visto economicamente pelo país. E aí eu trouxe o editor-chefe para cá, a gente fez um evento fechado para 70 empresários, os líderes do segmento. Então, a gente falou, nesse evento, para apresentar que poderia ter a chance de sair nessa edição especial da Forbes, a gente trouxe os líderes do segmento. Quem que lidera o agro, a área da construção, a área da saúde. E a gente fez um evento bem fechado, bem exclusivo, com esse foco de mostrar os grandes empreendedores que levam o Estado nas costas para ventilar essa possibilidade de sair na Forbes com esse foco do Centro-Oeste. Daí surgiu essa ideia do Conselho do Futuro, né? Que é um ambiente mais de... eu falo assim, é um ambiente de estudo de gestão que o editor-chefe da Forbes faz parte. Então, resumo da ópera, é isso. E está em andamento. Está em andamento. Eu falo assim, eu dou mentoria para alguns empresários individualmente, mas eu não divulgo isso em escala. E aí, conversando com o José Vicente, editor-chefe da Forbes, ele falou para mim, cara, por que a gente não começa a divulgar isso de forma perene, longo prazo, a gente traz alguns players que fazem sentido, de mercados e segmentos diferentes, e a gente vai navegando isso sem pressa, porque a minha agenda é doida, eu vou para lá, vou para cá, ele também, então a gente está fazendo de forma gradativa, sentindo o mercado, trazendo alguns players específicos para passar essa visão de gestão, de negócios, que todo empresário precisa hoje, né? Você é daqui? Eu sou daqui. Eu nasci daqui, minha família é daqui, minha família é humilde, super humilde, então eu vim de baixo, digamos assim. Sempre gostei muito de estudar, muito de ler, muito de escrever. Então, foi uma das minhas forças, assim, que eu conquistei justamente pela leitura. Então, a gente falou da Forbes, sempre fui muito fã das Forbes, então sou um colecionador das Forbes desde que dessa época de 2014, 2015. Em casa, eu devo ter uns 500 livros, então eu sou devorador de livros, que consequentemente me dá prazer de escrever minhas próprias ideias, então é algo Tem que escrever um livro também agora. Tá no radar, tá? Tem alguns capítulos escritos já, mas é como eu falo, né? É dentro do flow, né? Você vai no flow da agenda, das reuniões, dos compromissos, mas a área de educação Me fala um livro que foi marcante para você. Cara, eu gosto muito do Maior Vendedor do Og Mandino, que eu acho que é o maior vendedor do mundo. É um livro muito bom. Tem um outro cara que é muito bom, que chama... Dá licença que eu vou anotar, claro, tá? Tem outro livro muito bom que chama O Almanaque de Ravi... esqueci o sobrenome. Ravi... Ele é um investidor, ele investiu numa empresa chamada Angel... não vou lembrar. Enfim, esse cara é um cara muito, muito inteligente e escreve conteúdos muito atuais em relação à tendência de mercado. Então, Naval Ravikant? Ravikant. Esse é o cara. É um cara muito bom. E o maior vendedor do mundo é do Og Mandino, confirma.
Seguindo nessa área de vendas, eu gosto muito da Armas da Persuasão. Ah, Foi um livro inicial, assim, excelente. que... Esse livro é maravilhoso. que eu acho que todo mundo que trabalha com vendas precisa ler esse livro, para conhecer livro é as armas maravilhoso. da persuasão. Mas eu também, como indicação, Mais Esperto que o Diabo foi o melhor livro que eu já li. Assim. Do Cara, eu Napoleão gostei Hill. também. É um livrão. Eu falo assim, né, que tudo se resume em pessoas, né? Tudo se resume no final, qualquer conteúdo assim vai se resumir eu digo assim, na persona da pessoa, né? Em você entender, se adaptar o seu negócio, o seu ambiente ao perfil da pessoa. Então, A interpretação, né, A também. interpretação, eu Teve vejo livro muito que eu isso. li em fases diferentes, às vezes 1 ano de diferença, e eu interpretei completamente diferente, né? Isso é um fato, porque Apliquei de outra forma. tem livros que a gente, sei lá, você leu 5 anos atrás e leu hoje de novo, você vai tirar outros insights, né? Você vai conseguir Insights enxergar diferentes. diferente, Total. Eu tô numa época agora de reestudando alguns livros e até para montar, a gente tá com a alavanca da SASB. Legal. Então a gente tá lançando nossa... SASB é a sua plataforma de educação, né? Que você Isso. lançou. A gente tá lançando agora a alavanca profissional, que a Legal. gente abriu um programa de bolsas para alavancar. E nesses últimos anos eu tenho lido negociação. E me surpreendeu que nenhum livro de negociação são novos, a maioria são antigos. Uhum. E aí, hoje em dia as pessoas estão só naqueles livros hypados, né? Livro novo, livro que tá lançando. Sim. E eu falei, cara, o pessoal não domina ainda a base, o fundamento por trás da negociação. É. E daí, quando entra na comunicação, a gente começa a ver umas coisas meio cansativas já, né? Eu até uma... Não sei se vocês vieram na geração do Faz Sentido pra você. O pessoal te prospectava, ligada e tal. Vou vender pra você alguma Sim. coisa. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Eu falava, cara, acabou a negociação ali. E o livro que Talvez fala é muito... porque a gente estuda. É, E quando pode me ser. abordam, não sei com vocês, eu estudo muito vendas. Então, quando me abordam com as técnicas muito, assim, características, na hora eu já falo assim... Tá, obrigada, tchau. Na hora eu já paro, tipo, a minha cabeça já desliga dali, ele me perde. Eu acho que é porque a gente domina as técnicas. Aí você lê, você faz o raio-x muito rápido. E daí isso eu acho que entra essa ideia da comunicação. Quando a gente tem uma base de livros de estudo, a gente não fica com o marketing superficial do nosso negócio. Porque hoje em dia você tem muitos gurus na internet, Sim. que os caras leram esses livros da moda e os caras saem replicando isso. E só isso. Tem até um Isso ponto, aí. né? Hoje a gente trabalha com em torno de 85, 90 vendedores, assim, no total, né? Dos nossos clientes. E aí, quando a gente vai fazer um treinamento comercial, né? Geralmente o pessoal espera um script. O que eu tenho que falar? Se o cliente falar isso, não sei o quê. A gente fala, cara, esquece o script. Porque o que você tem que estar atento? A estrutura. Então, por exemplo, a gente trabalha, né, lá, né, interno da agência, a gente trabalha com uma técnica que chama de spin selling. Não sei se vocês já ouviram falar, que é entender a situação, problema, implicação, adapta, né? Então, a gente tem essa estrutura. E aí, o pessoal, muitas vezes, ele quer, mas o que eu falo na situação? Depende qual que é a situação do cliente. Mas qual que é o problema do cliente? Porque cada situação, cada problema, você vai ter que ter uma narrativa. Você vai ter que ter alguma coisa para poder agregar naquela conversa. Então, a gente não tem muito esse negócio engessado. Tipo, às vezes você recebe mensagem no Instagram, né? Você vê que é um copia e cola do ChatGPT, por exemplo, entendeu? Que a pessoa te manda. Ou seja, ela não entendeu ali a sua situação, ela não sabe muitas vezes o meu problema, ou não personalizou a mensagem, né? E a gente vê hoje, principalmente com a ascensão da IA, né? Que o pessoal esquece desse lado humano, muitas vezes, e acha que só trabalhar com volume, fazer isso em grande escala, entendeu? Vai trazer resultado. Sendo que muitas vezes você se apegar muitas vezes, eu quero, qual que é a estrutura que eu tenho que seguir? Quais são os princípios que eu tenho que seguir num atendimento online para realmente converter a pessoa? Quando você se apega aos princípios, né, à estrutura, você já tem um script na sua cabeça, com base no que a pessoa te falou, e não muitas vezes uma coisa pré-moldada, né? Tipo, E é isso que é no empreendedorismo. Eu acho que é uma conversa que a gente sempre tem, até o Heitor, é a questão de fundamentos do empreendedorismo, né? Os princípios por trás das coisas. Hoje em dia eu vejo muito empreendedor e eles sofrem. Eu vejo você de casa ali que está empreendendo, eles erram porque eles estão procurando a novidade. Eles estão procurando implantar ChatGPT nos negócios, estão implantando no atendimento. Só que o cara não dominou ainda o fundamento do negócio dele. Que é igual o Heitor falou agora. É entender pessoas, entender comportamento do consumidor, entender o que está acontecendo, antes de você sair implantando inovação de qualquer custo, né? O porquê das coisas. O porquê das coisas, né? E o que vocês veem, assim, dessa parte? Vocês atuam com comunicação, com empreendedorismo,
E o que vocês veem hoje que é o principal erro dos negócios quando a gente fala de comunicação, de marketing de modo geral? Afinal de contas, a gente está com 2 especialistas no setor aqui. Vamos lá, a gente quer aprender tudo. Quer começar, então? É claro, se me permite, eu acho assim que a comunicação ela se baseia primeiramente em entender o lado do outro, né? Eu acho que antes de você agir, falar, se comunicar, você tem que ouvir muito bem. Eu acho que a comunicação ela parte de ouvir o outro, dar atenção ao outro, prestar atenção, focar no outro, né? Se você entende essa dinâmica que é primeiro você entender o outro lado para você adaptar o seu discurso, a sua oratória, a forma que você consegue implementar algum negócio, algum serviço, é baseado nisso, ouvir. Porque daí você personaliza, você adapta, você entende a dor. Então, acho que a comunicação hoje, ela parte muito desse princípio, na minha visão. Então, acho que quando você parte de querer falar primeiro, discursar primeiro, e tudo em excesso primeiro, você afasta, né? Você não atrai. Então, acho que para você agregar valor na vida do outro, é você ser, como a gente falou, uma boa pessoa, né? Gestão de pessoas nesse sentido, mas você ser uma pessoa de ser um bom ouvinte, né? Você criar uma relação íntegra, honesta, verdadeira com a pessoa, olho no olho, e aí, consequentemente, você fala baseado nos serviços que você detém ali. Então, eu vejo muito que é baseado nesse princípio, porque, assim, eu tenho, sei lá, dentro das minhas experiências e negócios, pode ser que eu tenha uma caixa de ferramenta de opções e possibilidades que eu possa ofertar para qualquer um de vocês. Mas, se eu chegar já falando tudo que eu tenho, fica cansativo, fica excesso. Eu tomo conta da reunião e isso gera afastamento. Então, quando você chega numa reunião em qualquer momento e é um bom ouvinte, você se torna um bom amigo, um bom conselheiro, independente se você vai vender um serviço ou não. Porque a comunicação como consequência, às vezes no empreendedorismo, no negócio, ela tem que partir no princípio que você ouvindo e entendendo, às vezes não gera um resultado a curto prazo, gera um resultado a longo prazo. E aí o empreendedor, ele pensa no começo da carreira que eu tenho que ter comunicação / networking / um monte de coisas para tomar lá da cá. Eu tenho que ofertar, eu tenho que vender, o excesso. E aí, se eu falar com 300 players, eu agendo reunião com 100, e de 100 eu vendo para nananã, e eu tenho uma venda de 5. Mas aí você tem que ir para um outro conceito. Então, eu vejo que o conceito correto que eu aplico nos meus negócios é baseado nisso, entender, conversar, compreender, e aí você entende e, consequentemente, você pode gerar uma venda, pode gerar uma parceria a longo prazo. Para você ou para indicar um cliente, um amigo, um parceiro. E isso você compra de quem? De pessoas que você gosta, de pessoas que você se dá bem. Então, acho que a base de conexão, né? Essa é a base da conexão e a comunicação, para mim, é um desses pilares, mas de forma genuína. E você aplica nos negócios também. Eu lembro quando a gente, Sim, eu e o Heitor, a gente quase lançou o nosso Tradego uns verdade, atrás. Verdade. E a gente ia lançar um projeto escutando o cliente, né? A gente ia lançar um projeto pequeno, poucos convidados. A gente ia escutar a comunicação e com base nisso ia fazer o lançamento. Então, esse é o mesmo conceito que você utiliza para os seus negócios até hoje. Escuta a marca, comunica depois com base nisso. Total. E um dos principais erros assim que eu vejo na comunicação hoje, né, trabalhando com marketing e principalmente, né, do tráfego pago, onde muitos empresários enfrentam dificuldades em tráfego pago, né, fala que não dá resultado, que é difícil, e aí você vai ver que o problema em si não é o tráfego pago, muitas vezes é a comunicação, porque isso é o principal fator de resultado do tráfego pago, porque o tráfego pago ele vai potencializar aquela comunicação. Então a gente vê muitos erros, né, de comunicação, que o empresário, muitas vezes, ele quer panfletar na internet. Então, ele pega o produto, ele pega o serviço, aí eles vão pegar uma pizzaria. Ele pega a pizza e coloca a pizza R$50. Tá panfletando na internet. Pega a roupa por 80, R$100, R$150. Ou seja, isso é uma panfletagem digital. Só que isso, muitas vezes, né, para quem que converte isso?
Para quem realmente vai comprar isso? Quem muitas vezes já é o seu cliente ou quem recebeu uma indicação. Por quê? A pessoa que está vendo isso, vamos supor que uma pessoa ela não tem um nível de consciência ainda sobre o seu negócio. Ou seja, muitas vezes ela não sabe se a pizza é boa, ela não sabe se a roupa é boa, entendeu? Agora, se a pessoa já sabe que é bom, ela confia na sua marca, possivelmente ela vai comprar dessa propaganda. Só que quando vai fazer isso no tráfego pago, a maioria dos empresários fazem isso para quem não conhece a marca dele. Talvez essa oferta iria funcionar se ele estivesse usando os leads dele, né? A cartela de clientes, ele passando ali, funcionaria, mas para um novo não apresenta, Esses tempos a gente teve uma reunião com um cara que tinha um açougue, né? E aí ele me contando assim, cara, como é que eu diferencio açougue na internet? Tipo, cara, é carne, todo mundo come carne, entendeu? Aí eu perguntei para ele, né? Cara, me escuta, o que os seus clientes falam para você? Por que eles compram aqui e não compram no seu concorrente? O que seus clientes falam? Aí ele falou para mim, cara, eles falam muito da qualidade, né, do atendimento que tem aqui, que o pessoal atende muito bem, e principalmente da qualidade da carne, que ele fala que quando compra em grandes redes ou em outras empresas, eles não têm a mesma qualidade que tem aqui. Mas eu pergunto, por que tem essa qualidade a carne? Aí ele falou para mim, cara, porque eu seleciono, muitas vezes, um bom frigorífico, entendeu? Onde eu sei a procedência da carne, eu sei como o boi foi criado. Eu falei, cara, olha só, você acha que a pessoa que não conhece a marca sabe disso? A pessoa não sabe. Aí você vai abrir o Instagram, só tá a carne. Em vez dele estar falando, pessoal, hoje estou aqui comprando do meu fornecedor, onde a gente seleciona, então a nossa carne tem uma qualidade, ou seja, né, isso é algo superficial aqui. Se ele comunica isso para uma pessoa que não conhece a marca dele, é um diferencial, que muitas vezes, vamos colocar aqui um exemplo, o patinho dele tá R$40, no fulano tá 35, a pessoa que preza pela qualidade vai querer pagar R$40, porque ela já sabe que aquilo é de qualidade. Mas por quê? Teve um marketing de engajamento antes. Teve um marketing elevando o nível de consciência da pessoa antes, sem chegar com a panfletagem, sem chegar vendendo algo de cara. E isso serve para serviço também, né? Você sabe que é legal na comunicação, de modo geral, é aquele conceito de qualidade. Em negócios de alimentação, o Heitor também desse ramo, você vê muito, você falou da carne, eu lembrei. Às vezes a pessoa fala que a qualidade ela vai ser percebida pelo cliente. Então, minha matéria-prima é diferente, tudo é melhor, eu não preciso falar que é melhor. O cliente vai perceber quando provar. Cara, muitas das vezes vai. Mas tem vezes que se você não falar, no momento o cliente às vezes não percebe. Ou ele não vê essa qualidade, ou às vezes o cliente até vê essa qualidade, percebe, mas ele não vai lá e vai falar para o amigo vir provar a carne que é maravilhosa. Então, esse conceito de qualidade, eu vejo muito... Eu venho de restaurante de 30 anos. Meu pai tinha essa visão. Não, é só a gente falar, fazer com qualidade, os clientes vão fazer, vão notar. De fato, muitos notam, nossos clientes voltam por conta disso. Mas eu falei, pai, e aqueles que não percebem a qualidade? Porque tem momentos. Porque, por exemplo, a carne. Tem pessoas que comem uma carne boa, mas ele não tem tanto o costume de provar muitas carnes. Não é um cara que ele busca provar uma carne de qualidade. Ele, às vezes, não sabe a diferença de uma carne que tem um gosto de algodão, que é famoso. Caroxo, algodão. Tem gente que não percebe o sabor. Nossa, eu percebo demais. E tem pessoas que percebem. Nossa, cara, você abriu um leque. Quando eu vou a gente tá em São Paulo, cara, a maioria dos restaurantes, é sério, tem muito gosto de caroxo. É um fato. E aí, às vezes, tipo, quando eu fico uma temporada, eu levo carne daqui, de verdade. Sabe o que eu penso, às vezes, cara, na minha ignorância, né? Claro, não tenho a fundo conhecimento sobre... que a gente que está acostumado com um padrão de sabor aqui, entendeu? Não necessariamente com o nosso é melhor, mas cultural. Que a gente está tão acostumado, igual tem uma água lá do lugar, a pessoa só toma aquela água e vai para outro lugar, tipo, estranha. Eu sinto isso, porque eu vou para qualquer lugar, eu como carne vermelha e falo... Deus, não dá. A gente é privilegiado em alguns aspectos, né? E sente a diferença, como um bom vinho, né? Exato, você vê a qualidade. Às vezes aquele restaurante, o cara tá indo lá achando que a carne é excelente do restaurante, mas quem percebe a qualidade sabe que não. E daí o que um restaurante que tem uma carne sem caroço de algodão tem que fazer? Tem que explicar a procedência da carne, mostrar o que tá fazendo, o diferencial. E isso às vezes o cliente não percebe só olhando a carne. Você tem que contar a história por trás. Eu gosto muito do exemplo do Madeiro. Assim, o Madeiro... Ele é um fast food, né? Fine dining, né? Sim. Ele não Mas é um baita exemplo. Mas ele tem um negócio no restaurante dele que ele explica o bacon, ele explica o pão. Hoje em dia eu não sei se ele faz isso, mas o Ponta Grossa, quando eles nasceram, o pessoal sabe a história. Não, você chega para comer com Ponta Grossense, o cara vai sentar com você no Madeiro, cara, eu vou te explicar o porquê que esse bacon é desse jeito. O bacon nem é muita coisa, né? Mas enfim, sim, ele conta a história do bacon, da temperatura, por que esse hambúrguer, por isso que eu venho no Madeiro.
Cara, eu tinha um amigo que era do Paraná, eu te juro, a gente fazendo estágio na Cargill, toda semana ele queria comer madeiro. Toda semana, William, vamos no madeiro? Fala, pô, Daniel, de novo. Não, vamos, tal. Madeiro teve uma época que tava muito em alta, né? Assim. Mas aí cria um storytelling, cria Tinha uma um história, Essa é a uma palavra, conexão, Ele né? faz parte da história. O madeiro tá nas festas da cidade, o madeiro tá nas festas da cidade, então ele faz parte da cidade. Nasceu lá, o pessoal conhece a história do local. Então, é igual você falou, antes da oferta, você tem toda a narrativa de conexão com o consumidor. E eles escutam o consumidor. E tem esses canais, né? Por exemplo, de aquisição, que você falou, beleza, o cliente não percebe isso. Mas e o cliente que nem chega a perceber? Porque se a gente olha hoje, a pizzaria mais famosa não é a melhor pizza do mundo, né? A que tem mais distribuição, que faz com que tenha uma oferta melhor, né? Então, muitas vezes a gente precisa, né, buscar, através da comunicação, a gente mostrar essa qualidade para o cliente, entendeu? Com um marketing bem estruturado. E aí, depois, a experiência, né? Quando a gente fala, a experiência de qualquer negócio hoje é o carro-chefe para fidelização, né? Então, às vezes o cliente chega lá querendo adquirir mais clientes, aí a gente vai aplicar uma que a gente chama de pesquisa de NPS com os próprios clientes dele, né? Uhum. E a gente fez isso uma vez com a pizzaria do Rio de Janeiro. O cliente vinha com a crescente de faturamento e começou a cair. A gente olhando, né, os números do tráfego pago, falou, cara, o custo de lead tá ok, custo de aquisição tá bom, tá dando ROI das campanhas, por que esse faturamento dele tá caindo, né? E aí a gente foi ver, peraí, deve ter alguma coisa na fidelização aqui, na experiência, né? Aí a gente passou para o cliente, pergunta para o seu cliente, vamos pegar as últimas 60 pessoas que realizaram um pedido e vamos perguntar para elas, de 0 a 10, o quanto que você indica a pizzaria para o seu amigo ou familiar. Só isso, não precisa perguntar mais nada, vamos rodar essa pesquisa. Rodamos 60, nota 4.2. Aí a gente falou, agora vamos identificar o porquê. Aí viu, o que aconteceu? O tráfego pago trouxe uma grande demanda para ele. E a estrutura dele não era suficiente para conseguir dar conta daquela demanda. Aí atrasava pedido, a pizza chegava fria, murcha, e os clientes não gostavam. Ou seja, não estava tendo uma boa experiência. E por mais que ele quisesse, ele falou para mim, não, João, vamos investir mais. Se está dando ROI, a gente tem que investir mais. Vamos colocar 5, 10 mil reais para a gente poder vender mais. Mas esse não é o problema. Então, o cliente muitas vezes contrata a gente para aquisição, a gente chega dando para ele, você precisa reter mais seus clientes. Porque com uma nota de 4.2, entendeu? A experiência do cliente não está boa. Mas esse é um ponto de erro que a gente falou, que às vezes crescer também pode ser um erro para alguns negócios. Uhum. E eu acho que uma frase que o Heitor falou ali, ele está com um projeto novo, ele tem a demanda dele de investimentos, e ele fala, cara, a gente vai tocar esse projeto pontual, até porque é um projeto de nicho. Mas esse é o negócio, se você acelera o negócio demais, acontece o que aconteceu com ele. Está entregando sem qualidade, está perdendo a exclusividade do produto. Sim. E ele vai virar um fast food. Começa a se posicionar como fast food. Acho que até para agregar nesse sentido, eu vejo muito que são 3 pilares num negócio, né? Comercial, operacional, burocrático. Você pode estar comercial / marketing afunilando, jogando aqui, mas se o operacional não está encaixado, a empresa quebra. Você está vendendo muito, o marketing está comunicando bem, operacional está entregando bom produto, mas burocrático, financeiro, jurídico, não está redondo, a empresa quebra. Ou seja, a parte burocrática tem que estar redonda, a parte operacional tem que estar redonda e a parte comercial tem que estar muito redonda. Uma não está, o negócio tem a tendência de quebrar, né? E gerar caos. E eu acho que quanto mais rápido você identifica isso, né? Mais rápido você sobrevive e consegue performar. Eu acho que a gestão de tráfego, como você disse, é um alerta para muitos sentidos, né? Porque às vezes o empreendedor pensa que é só investir e você vai ter o retorno de vendas, mas não adianta nada se você não tem um preparo de estrutura, a operação redonda, esse back burocrático redondo para gerir o negócio como um todo. Então, acho que esses 3 pilares, você falou de um especificamente, mas eu acho que é um dos pilares essenciais para manter o negócio de pé, né? Total. E falando um pouco também sobre essa questão de marketing, né? Que a gente vê muito, né? Dessa parte, porque muitas vezes o que o empresário precisa olhar é para a necessidade que o produto dele resolve, né? Indo contra a mão da panfletagem, né? Então, cada negócio tem uma necessidade. E para cada produto também tem uma necessidade específica, né? Vou dar um exemplo, né? Eu corro, né? Gosto de correr e tal, compro roupa fitness ali, pouco, mas compro, né? Mas, por exemplo, a minha necessidade é mais específica, porque eu preciso de short com muito bolso, para poder caber os géis, a garrafinha. Agora, tem gente que não, só que é um short normal, a maioria das pessoas só um short que seja leve para poder correr, ou seja, eu tenho uma necessidade específica. Logo, se eu vejo um anúncio de um short genérico ali aparecendo para mim, não vai chamar a minha atenção.
Então, muitas vezes, o empresário, quando ele vai fazer marketing, ele tem que pensar nisso, entendeu? Qual a necessidade do produto dele que ele resolve, qual que é o perfil de cliente que ele quer captar também, porque existe isso, cada negócio também, para cada produto você tem um perfil de cliente que você precisa vender, e com base neste perfil de cliente, você vai criar um anúncio para ele. Então, isso é muito importante, né? Porque, às vezes, o cliente fala, tá chegando, né? Uma das queixas que chegam para nós, né, na agência, eu tô fazendo tráfego, só recebo lead desqualificado. Você conhece isso aí? Chega para você também, William. Tô recebendo muito lead desqualificado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja de carro, né? Mas o que tá acontecendo, né? Por que esse lead está desqualificado? Pô, João, o cara chega aqui, não me pede parcela baixa, não tem entrada para poder comprar o carro, quer financiar, mas a taxa Selic tá isso, não sei o quê, não existe financiar para esse cara. Aí você vai olhar o anúncio, tá lá, ó, a foto do carro, preço, tal. Aí eu falo, fulano, seguinte, se o cliente entrou em contato com você falando que tem, sei lá, que R$5.000 de parcela e quer parcela de R$1.000, é porque na cabeça dele dá para ele comprar aquele carro nessas condições. Na cabeça dele dá. E você fez um anúncio, entendeu? Sem definir um perfil de cliente. Vamos definir, vamos pegar esse carro aqui, vamos definir um perfil de cliente para ele. Vamos lá, o carro de 50 mil. Pega um cliente seu, a média. Quanto que um cliente dá de entrada para poder comprar um carro desse? João, geralmente o cara tem um outro carro para dar na troca, ou ele dá uns 20 mil. 10 a 20 mil já dá para eu vender esse carro pro cara. E quanto que dá parcela, na média? João, hoje com a taxa Selic, R$1.500, R$2.000, depende muito do nome da pessoa. Pô, bacana. Por que você não tem um anúncio desse? Fulano, se você tem de 10 a 20 mil reais, quer andar de um Gol 1.6 para resolver seus problemas do dia a dia, esse é o carro perfeito para você. Pronto. Você está anunciando o seu carro para aquele perfil de cliente, que é o seu perfil de cliente, que você vende para ele. Só que o seu anúncio não está comunicando com ele, você está comunicando com todo mundo. Então, a comunicação ela tem que ser específica. Não adianta muitas vezes querer abraçar todo mundo que você não consegue abraçar ninguém. E é isso que eu falo muito de você conhecer quem que é o teu cliente, conhecer quem que é a tua empresa também, né? O que eu vejo de muito erro na comunicação é não escutar, às vezes, igual o Heitor falou, a si mesmo, é o seu negócio. Eu vejo muitas... Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ele tem uma clínica, uma franquia de odontologia, dessas marcas comuns. Ele quer atender cliente alto padrão. Falei, cara, você tem uma clínica popular, de volume e que é alto padrão. Então, assim, não conversa o negócio. Ao mesmo tempo que você vê desafio de restaurantes, cara, o cara tem um conceito de restaurante todo e ele quer trazer volume. Daí o que ele faz? Ele vai lá e lança um produto que não tem nada a ver com a história. Então, por exemplo, o Heitor no Gardim provavelmente nunca vai lançar uma feijoada no Gardim. Mas você vê negócios que o cara precisa de cliente, o cara tá lançando feijoada, o negócio não tem nada a ver, porque ouviu que isso dá venda. Então, às vezes, eu percebo que as pessoas não conhecem o cliente, igual você falou, e eles querem, muitas das vezes, vender a qualquer custo. E deles não pensam no longo prazo, o jogo deles parece que é curto prazo. Isso é educação. Eu acho assim que é a maturidade do empreendedor também. Porque, às vezes, esses erros acontecem para ele ficar com um calo na mão. Né? Então, acho que isso é muito verdade isso que você disse, porque eu acho assim, que cada um tem um nível de maturidade e entendimento. E aí, às vezes, a pessoa, ela aprende perdendo dinheiro, quebrando a cara, né? Mudando o foco rápido, daí não é esse foco. Então, acho que é a maturidade do empreendedor de como que ele criou esse negócio, né? Às vezes, é uma dor ali, que numa operação, na parte comercial, que às vezes ele vai olhar o que ele tem que corrigir. A questão é que é corrigir rápido, né? Eu acho que não é nem corrigir, né? É identificar rápido e corrigir rápido. Então, Eu não sei se é cultural, mas a sensação que eu tenho, vamos falar brasileiro, não vamos falar campograndense, mas que coisa que eu não vejo com outras culturas. Sim. A pessoa entra para o mundo de empreender, de se tornar empresário, sem estudo, sem suporte, por necessidade. Por necessidade. Então, o brasileiro tem muito disso, tipo, vou me reinventar. Falo isso com propriedade, porque eu já passei por isso, né? Então, eu também vim de uma família mais humilde, não tinha suporte, não tinha uma família que era do ramo, né, de empreender, para me dar um suporte, um direcionamento, mas eu queria fazer acontecer, eu precisava fazer acontecer. E o negócio é só trabalhar.
né? Então, não, eu tenho vontade de trabalhar, então vamos lá trabalhar. E eu quebrei por uma coisa muito simples. Eu estava em grande crescente, tinha públicos fiéis, padrão de Legal. qualidade. Eu não tinha capital de giro. Na minha cabeça, nunca que passou que eu precisava ter capital de giro, porque era só trabalhar. E eu trabalhava como uma louca e o negócio ia super bem, mas super bem mesmo, mas eu não tinha capital de giro. É a faculdade, né? É a faculdade do empreendedor, é na raça, Que né? aí você É sola de aprende sapato. ali né? quebrando a cara, uma Mas eu coisa fiquei tão curioso, o que simples. que aconteceu? Você vendia muito bem e mesmo assim... Eu tinha uma pizzaria, Aham. delivery. Então eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha, que era pouco, parcela, comprei equipamentos, montei toda a estrutura ali, contratei 2 funcionários, mais entregador e comecei a fazer. E na minha cabeça era padrão de qualidade que não tinha nos deliveries de Campo Grande na época. Isso faz muito tempo. Daí o quê? Eu tinha meus 20 anos, eu tô com 37, então há 17 anos atrás. E aí eu comecei a fazer uma massa boa, eu comprava os melhores ingredientes e eu fiz uma cartela de clientes. Só que assim, o custo fixo ali, né, de ter um estabelecimento aberto, a compra, o giro, ele é fixo, independente de qualquer coisa. É verdade. Ele é fixo. Ele é fixo. E aí eu fui numa crescente. Com 1 ano e meio, eu já não dava conta do bolo de neve que foi criando, mas eu vinha. E eu tinha tudo planilhado. Eu tenho planilha até hoje. Tipo, dá certinho, assim, o crescimento nas vendas. Eu lembro, mais ou menos em número, que eu tinha um custo de 10 mil. Aí eu comecei vendendo no primeiro mês 2 mil de pizza, naquela época, 17 anos atrás. Aí Nossa, depois... dinheiro. Era dinheiro, cara. É. E eu tinha 10 mil ali de conta para pagar, funcionário. E aí foi crescendo, vai crescendo. Quando eu não consegui mais segurar as pontas, já estava beirando 1 ano e meio, mais ou menos, eu vendia já 10 mil. E eu já vendia 10 mil. Ou seja, o negócio já estava no ponto de equilíbrio, Só que só o que para você não trás, tinha o caixa para aguentar esse tempo. eu não tinha. Então eu criei uma dívida, um bololô lascado ali, entendeu? Porque eu já vim no negativo até chegar nos 10 mil, para bater a conta. E dali era só crescente. Tanto é que eu tenho cliente até hoje que fala, cara, saudade da sua pizza. Saudade da Que sua legal, pizza. parabéns. Assim, Às eu vezes você faz criei, pros amigos, assim, você dá uma relembrada. né? Quando quiser fazer lá, faz no É. CJE, a gente faz lá Mas era as um padrão de pizzas. qualidade que na época, assim, para essa coisa do delivery e tal, não tinha. Eu fazia uma pizza integral, por exemplo, legal. né? Então, coisa que não era muito comum se fazer Legal. aqui. Eu fazia uns diferenciais. E a minha mãe gosta muito de legumes, então tinha pizza de abobrinha, tinha de berinjela, uma coisa que não, na época não era muito comum em Campo Grande. Então eu tinha um destaque bacana, mas eu não tinha o dinheiro para me manter ali. É um erro simples, mas Mas eu acho que não é nem erro, né? É aprendizado, né? Eu acho que é a aula que a gente precisa, porque às vezes se a gente não tem um professor, um direcionador, alguém que direciona a gente aprende na vida, né? Errando, mas aprendendo, que hoje daí você aprimora seu negócio no futuro. Mas é o calo, né? É o calo do empreendedor brasileiro, todo mundo. nossa, e né? a minha família, assim, veio muito na minha cabeça contra. Eu lembro, tipo, horrorizada. Eu sou filha de militar, minha família é tudo funcionário público, não, assim, tipo, mais Uhum. simples, não, ninguém de Sim. alto padrão. E nessa louca, eu trabalhava de segunda a segunda, eu fechava a pizzaria 1 hora da manhã, 4 horas da manhã eu tava no Ceasa, eu fazia faculdade à noite, dormia embaixo do balcão para entregar, eu sou arquiteta, então na época eu fazia faculdade, aí misturava com os projetos, né, fazia projeto atendendo, aquele rolo, minha família não me via mais, almoço de família, reunião, Na época Difícil. você já era casado com o Marcos. já. Legal. A gente juntou com 19 anos, eu tinha. Que legal. E aí, o Marcos também, o Marcos tinha o trabalho dele, e aí de noite ele ia me ajudar na pizzaria, e cara, era esse bolo, a gente não tinha vida, só a dedicação ali, a vontade de fazer acontecer, mas o detalhe do dinheiro, a gente não achou que seria tão importante. Você sabe que nessa frase que você falou, a gente acredita, é uma crença popular, que trabalhar bastante é o segredo para o sucesso. E a gente vê que isso não é verdade. Assim como divulgar bastante também não é o segredo para vender. Tem desculpa até Pode Chico, continuar. tem uma teoria que o cara coloca
2 lenhadores, né? Falou assim, coloca 2 lenhadores para ir lá na árvore, né? Enfim, daí os 2 lenhadores com o mesmo machado, com o mesmo tempo, X horas, igual. E um deles, no fim do dia, saía por 1 hora. E quando ele voltava, ele tinha cortado mais lenha que o outro. Todo dia. Aí o cara que ficava o dia inteiro cortando lenha, ininterruptamente, né, sem parar, questionou, cara, por que você saiu 1 horinha e volta e você cortou mais lenha do que eu, né? Aí ele falou assim, uai, você não faz a mesma coisa que eu? O quê? Uai, eu paro 1 hora para afiar meu machado. Por isso que eu corto mais lenha que você. É totalmente isso. Eu vejo que quando você trabalha, né? Trabalha. O suor não significa progresso. O suor, ele tem que te dar a base para você progredir. Mas sem você ter um conteúdo, um direcionamento, que é o estudo, que é os erros, os acertos, se você não corrige rápido, você não tem progresso. Então, não é só você ralar, suar. Não, é isso, e tem mais um degrau, que é o progredir, é o estudar, afiar o machado, né? E muitas vezes o empresário, ele não para pensar Sim. nisso. E aí o que acontece, né? O que eu vejo muito, né? Algo se repetir com muita frequência. São essas crenças, né? Que muitas vezes o empresário tem. Não, é assim mesmo. O Brasil é assim, não sei o quê. E ele não A culpa quer... é do outro, não? E ele não quer mudar internamente. Ele não entende que tem algo que ele pode melhorar no negócio dele. E aí você vai olhar o marketing, você vai olhar o comercial, aí você chama um especialista no operacional, vai olhar o operacional. Sempre tem coisas para poder melhorar. E muitas vezes ele não sabe. Então, eu tenho uma coisa comigo que eu falo, cara, o conhecimento sempre é a lanterna. Às vezes a gente tá no fundo do poço. E o conhecimento é a lanterna que vai iluminar pra gente conseguir sair daquele lugar, né? Quando você tá trabalhando muito, a correria, eu até um tempo atrás achava que era legal falar, não, tá corrido, tô fazendo, correndo, mas a correria te impede de ver o que tem que ser mudado. E tem uma frase, até te falando de comunicação do Ogilvy, que ele fala que nem toda comunicação é boa pro teu negócio. Sim. E isso é a correria, né? Às vezes o cara tá lá, tô fazendo, tô correndo, tô divulgando. E assim, por estar fazendo tudo na correria, no bom trabalho, às vezes não tá funcionando, não tá dando o resultado que ele quer. O dinheiro tá queimando. E ele não percebe, e daí tem várias crenças, né? Trabalhar vai recompensar e as coisas vão mudar. Eu acho que tem essa outra crença. Eu sei disso porque eu tenho um negócio, foi o nosso negócio mais novo, e durante 2 anos a gente colocou grana no negócio. Porque tava na pandemia, era um negócio novo, etc. E a primeira crença que eu tive era o custo fixo, o vermelho vem do custo fixo. Até você enfrentar esse custo fixo, você vai viver pagando o negócio. Mas é que se eu não fizesse nada, não ia melhorar. O negócio não ia mudar. Eu não ia ter uma diferença. Se eu não fosse parar para afiar o machado, não mudava. Então foi quando a gente pensou, cara, e aí? O que a gente está comunicando no nosso negócio? E daí o nosso negócio, cara, tava uma colcheia de retalhos, assim. A gente tinha uma ideia de negócio quando a gente começou, um posicionamento que, escutando o cliente, falava, cara, não faz sentido eu insistir nessa. Quando eu abri o Terroir brasileiro, eu tinha uma visão do vinho brasileiro. Eu ainda amo vinho brasileiro, a gente produz vinhos no Brasil, só que o cliente não queria ir num local que vendia só vinho brasileiro, que para ele o vinho brasileiro não prestava. Hoje, ele vem no Terroir, que não é mais Terroir brasileiro, ele toma vinho brasileiro muitas das vezes, né? 50% da nossa carne é brasileiro, só que agora ele não tem mais a barreira. Só que durante vários anos eu insisti numa comunicação e numa ideia que era minha, porque eu não escutava o meu cliente. Isso é profundo que você falou, porque eu vejo muito que, às vezes, o empreendedor no começo, ele se considera um artista. O que é o artista, né? É o cara que constrói um negócio para ele, né? É o cara que pinta, é o sonho dele. Cara, isso as pessoas vão amar, é isso que eu amo e as pessoas vão amar. E aí, quando você joga no mercado, o mercado dita a regra, não é o... Então, você criou um negócio para você como artista, né? Para você botar na sua casa, no quadro, ou você criou para o mercado comprar esse quadro, né? Então, existem 2 diferenças que eu vejo que é o momento do empreendedor. Por isso que eu falo que é maturidade. Porque maturidade no seguinte sentido de
entender e evoluir primeiro aqui com as porradas que o mercado te dá, que te faz acordar, estudar e adaptar o negócio para o mercado, ou o negócio quebra. O negócio quebra. Ou o negócio quebra. Então, eu vejo muito essa visão que é uma visão muito no sentido de o negócio eu criei para mim, né? É meu, eu tenho orgulho, mas eu criei para o mercado consumir o produto ou o serviço, né? É difícil você quebrar essa linha tênue de... às vezes tem que pesar no bolso para você acordar, né? Para você evoluir como empresário nesse sentido. É a maturidade. É a maturidade. Para você entender que você vende o que querem comprar. Exato. E não o que você quer vender. É a mesma coisa. Eu dou aula de vinhos há muito tempo. Sempre falo sobre você é comunicação especialista. de vinhos. Eu falo, desculpa interromper, você é um dos meus professores de vinhos. Obrigado, eu falo assim, o conhecimento que ele detém do mundo dos vinhos, eu acho que as pessoas, você é, sem dúvida, das pessoas que é referência no segmento, não tem nem o que falar. Mas o engraçado disso é que eu gosto muito de estudar, muito pra mim. Sim. E poucas vezes eu tive alguns eventos, algumas possibilidades de falar tudo aquilo que eu gosto do mundo dos vinhos. Uhum. Eu achava até engraçado que a gente fazia um evento com o Zé, William, vamos gravar uns vídeos pro restaurante. Eu falava, vamos. Preparava os conteúdos, né? Vamos falar de regiões específicas da França, vamos falar porque o vinho de Bordeaux é desse jeito, de Borgonha é do outro. Sim. Fazia toda uma comunicação legal. Chegava lá, William, me explica por que vinho branco e peixe harmoniza. Eu falava, cara, nem é tão verdade isso mais, vamos desmistificar isso. Era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E daí eu entendi, não é o que eu quero falar pro cliente, é o que ele quer ouvir. O cliente, às vezes, ele não queria ser um sommelier, ele não queria saber. Ele queria comprar o produto bom, ter boas experiências, ele não queria errar. Ele não queria levar um vinho errado para um jantar, ele não queria levar para um churrasco um vinho que ele ia harmonizar. Eu queria passar outras coisas para ele, mas ele queria aquilo. E esse é um ponto da comunicação que, às vezes, a gente se incomoda. Eu ouvi isso na pós e nunca esqueci. Às vezes, a gente cansa da comunicação, a gente não aguenta mais ver aquilo que o cliente nem viu ainda. Eu já não aguentava mais falar a mesma coisa de harmonização para meus clientes. Eu falava, cara, eu quero falar um negócio diferente, tem tanta coisa para falar, mas aquilo ainda não tinha sido dito. E é isso também, às vezes o negócio fala, cara, eu não aguento mais esse prato aqui eu divulgando ele no restaurante. Pô, já falei dessa pizza, já falei desse sabor, já falei dessa camisa, já mostrei o meu diferencial, pô, vamos falar de outra coisa. Não, o cliente ainda não ouviu. Então, muitas das vezes a gente tem que falar de jeitos diferentes, né? Eu acho que essa é a visão. E eu acho que vem muito do negócio, né? A gente se transformar, né? De acordo com o tempo, quando a gente vai entendendo, muitas vezes, a necessidade do cliente, né? Então, quando eu comecei, por exemplo, a agência que eu comecei lá em 2019, 2020 ali, eu tinha um modelo de agência, onde a gente era num modelo full service, né? Que entregava de tudo, né? Audiovisual, tráfego pago e tudo. E aí, um monte, assim, em torno de 17 pessoas na equipe, a gente aquela coisa para organizar um contrato. E aí, né, eu olhando para o negócio assim, vendo que eu não estava gerando o resultado que eu gostaria para os meus clientes, né? E eu estava tendo muita dor de cabeça. Então, para vocês terem uma ideia, assim, eu sonhava com o cliente me ligando. Eu tava nesse nível, assim, entendeu? Sei como é. Cara, nós sabemos, eu acordava assim, nossa, deixa eu olhar o grupo de WhatsApp, porque, pelo amor de Deus, será que aquele cliente deu algum problema? Meu Deus, eu falei, cara, isso aqui não é normal. Eu já acordei com o telefone tocando e não tinha nada tocando. Era trauma do exatamente. Eu falei, cara, isso aqui não é normal, alguma coisa de errado. Cheguei, né? Eu falei, não, a gente precisa mudar. Aí tem um conceito, né, que é o princípio de Pareto, que fala do 80-20, que ele fala, cara, 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Sim. Aí eu olhando para o meu negócio, eu falei, cara, qual que é o 80-20 aqui? O que é que gera 80% dos resultados para o cliente? Aí eu falei, cara, eu tinha lá uma gama de 8 serviços, né? E o que mais gerava resultado, né? Tinha o social media, gera um resultado, o audiovisual, pô, bacana, tudo gera um resultado. Mas o que era o 20% que gerava 80% do resultado? Era o tráfego pago. E era o que eu mais sabia fazer. Assim, foi a minha raiz, da onde eu vim, o que eu mais sabia fazer, e era o serviço que gerava mais resultado para o cliente. Eu pensei, e se eu focar só nesse serviço? Tipo assim, virar especialista nisso daqui.
E os outros eu deixo, eu contrato uma agência especialista, uma do Heitor aqui, eles fazem isso, entendeu? Se eu fizer só isso daqui, eu falei, cara, é isso. Comecei a fazer isso, o resultado do cliente aumentou. Aí chegou num outro ponto, que aí eu gerava demanda, o cliente não convertia. Aí a bomba caía no meu colo. Aí eu era contratado por marketing e demitido por vendas. Aí eu falei, opa, peraí, outra transformação, outro ponto de inflexão. O que eu tenho que fazer aqui? Eu falei, cara, eu tenho que, né, entender por que esse cliente não está convertendo essa demanda. Aí eu me aprofundei, imersões, mentorias de comercial e tudo. Enfim, hoje a gente implementa nesse processo comercial, porque se o cliente não converte a demanda que a gente era, a gente sabe o porquê. A gente fala, ó, não está convertendo porque você está fazendo isso. Tem que mudar isso, isso e isso. Para você conseguir estar convertendo e estar gerando mais resultado. Você teve que estudar para se defender, para ver que o problema não era você. A gente, não caía a culpa sobre. A agência tem muito disso, né? A agência de marketing. Às vezes o dono de agência ele é contratado por marketing, aí ele faz o marketing, mas ele é demitido por vendas. Então isso acontecia muito, né? Acontece muito, só que a gente, né, foi vendo, se transformando. Eu acho que vem muito disso. A gente vai aplicando, a gente vai entendendo a necessidade do cliente, a gente vê, cara, precisa, entendeu? É necessário isso, entendeu? E olhar também, né? Qual que é o 80-20 do negócio? O tempo é escasso. O tempo, né, é finito, né? Então, você tem que pensar o que está lucrando. Tem um livro que eu sempre falo que o William Fiesco, Lucro Primeiro. Virou a chave, assim, no meio do livro eu chorava, desespero, via tudo que eu estava fazendo de errado ali, e aí na frente enxuguei as lágrimas, né, e coloquei em prática. Eu trabalhava com várias, eu revendo marcas de fitness, então eu trabalhava com várias, e hoje eu tô dando mentoria justamente para auxiliar lojistas que estão cometendo o mesmo erro, compra um monte de marca, aí estoque parado, né? E um monte de marca e não faz a análise de qual produto de fato lucra e qual que está girando e sustentando todos aqueles outros que você está gastando tempo e dinheiro. É isso aí. É isso aí. Acho que a gente precisa realmente olhar. E, voltando no negócio da correria, a gente empreendedor quer abraçar um monte de coisa. Quer abraçar um monte de coisa. É a mesma coisa, mesmo dentro da sua empresa ou outros serviços, né? E aí, se você não faz essa autoanálise do que de fato você está investindo tempo e o que está retornando para você se dedicar nesses 20 aí que, né, que de fato lucra, a gente se perde. Ou fica doido, né? Eu tenho uma pergunta para o Heitor nessa linha, porque assim, eu sei que você construiu a brand e na época você focou ela nessa parte de marca, de audiovisual. E a pergunta como que foi essa construção dessa marca? Você entrar na comunicação, depois veio a MS Conecta. Então assim, a brand MS Conecta, você tinha essa parte de empreendedorismo. Sim. E depois você vai para a gastronomia. Como que você consegue gerenciar essas várias frentes da comunicação à gastronomia? A comunicação é o pilar que leva para todos os negócios? Como que você vê assim hoje? Eu vejo assim, cada negócio tem uma personalidade, né? Tem uma persona, um ser vivo, né? A agência é um ser vivo. Então, quando a gente criou ela em 2018, a gente trouxe alguns sócios operacionais e eu sempre fui o sócio investidor, advisor, conselheiro, digamos assim. E como qualquer negócio vem evoluindo, né? Eu acho que teve vários booms, né? Marketing digital, as redes sociais, o TikTok veio agora. Então, assim, cada negócio nasce de um jeito e você tem que ver qual rede social, qual plataforma se adapta a esse negócio, né? E eu acho que a agência em si, né? Respondendo a sua pergunta diretamente, eu vejo que o gostoso da agência, de você ter uma agência, literalmente você lidar com vários tipos de negócios de segmentos diferentes. Aí você aprende com eles. E você aprende justamente e amplia seu leque sobre determinados segmentos. Então você pensa assim, às vezes você pode ler um livro sobre XYZ, mas você vivenciar na prática, ver a dor do empresário, né, e como você deve comunicar o marketing para gerar venda, né? Então eu acho que é algo que você aprende muito. Então, acho que a agência, é gostoso ter agência por causa dessa curva de aprendizado, de entender diferentes tipos de perfis. Em contrapartida, a questão do MS Conecta, veículo de comunicação, um dos meus sonhos sempre foi, meu sonho principal sempre foi ter uma fábrica de ideias. Então, eu quero ter uma fábrica de ideias. Em que sentido? Eu tenho uma ideia de negócio, eu tenho um coworking que eu coloco minhas empresas lá dentro, eu tenho a agência de marketing que faz o design na arte aqui na TV, ao vivo para mim, eu já mudo, já modulo. Eu tenho quem faz o site, gestão de tráfego. Então,
a gestão, a parte financeira, a gestão do negócio, enfim. Então, eu sempre tive esse sonho. E o veículo de comunicação, ele vem para comunicar, divulgar. A agência vem para criar, né? Então, a agência, ela vem com esse poder de criação e o veículo de comunicação vem com o poder de divulgar. Então, o veículo, ele nasce com duas vertentes. A revista CG City para atacar o público premium, né? Eu sempre quis divulgar os grandes empreendedores do estado, então a revista vem nesse sentido. E o MS Conecta vem de forma mais ampla para atacar a massa de forma contextual, mas atacando os dois públicos. Então, o grupo de comunicação que eu detenho hoje, né? Tenho os meus líderes, né? Justamente para criar uma comunicação assertiva, mas também ter essa posição de divulgar de forma assertiva, né? Então, o MS Connect e a agência se unem de forma distinta, mas no topo da pirâmide, criando e divulgando. Essa é a construção do ecossistema todo. Total. E daí a alimentação entrou nessa sua estratégia? A alimentação, ela entra muito no sentido de... como é que eu vou te explicar? Teve uma vez, isso é um bastidor, teve uma vez que eu tive uma reunião e tinha alguns players assim, eu me juntei a esses players que estavam numa roda e tal, e aí tava o Ike Batista lá. E aí ele contando uma conversa lá, tal, me inseri no contexto, e aí ele falou assim, falou bem assim, você sabia que eu tenho o sushi aqui no Rio, porque é onde eu fecho meus negócios? Aí eu, como assim? Quando você tá numa mesa de reunião, tá todo mundo armado, contrato na mesa, tal. Quando você tem uma gastronomia, tá todo mundo desarmado. Você toma um bom vinho, você fala de outros assuntos que não estão na reunião, mas você ganha um relacionamento extra reunião, extra negócio. Então, quando ele falou isso, eu falei, cara, faz muito sentido. Então, quando eu olhei para esse aspecto da gastronomia, e aí a minha esposa e a minha cunhada são sócias, elas são os cérebros gastronômicos, eu sou apenas o investidor, gestor no back, né? Eu falei, cara, vocês têm uma ideia legal, eu acho que a gente consegue contribuir assim, assim, assado, tem o marketing assim, assado, eu tenho a estrutura ali no coworking que eu investi na época, hoje eu não faço mais parte, então eu criei esse ecossistema e falei, cara, vamos ver. E aí, na época, eu li um artigo no Harvard Business Review, foi bem na pandemia que a gente abriu o Gardim, que foi o primeiro passo gastronômico que a gente teve, né? Meu primeiro investimento na gastronomia. Aí o cara escreveu assim, a pandemia é como se fosse uma champanhe que está sendo chacoalhada. As empresas que estiverem preparadas vão surfar essa onda quando ela explodir. Quem não estiver preparado vai se afogar. Aí eu falei, cara, faz muito sentido. Por quê? Muitas empresas quebraram, por quê? Falta de caixa, falta de gestão. E aí, os big players que são fortes e tinham estrutura, absorveram essa demanda. Eu olhando para o mercado, o único lugar que tinha área aberta em Campo Grande era o postinho ali para tomar água de coco ali. Daí eu falei, cara... Aí eu falei, a hora que a pandemia... que a gente era expulso pelo próprio dono. E na época, eu lendo esse artigo, me deu essa luz, eu falei, cara, quando a pandemia flexibilizar, você vai querer levar seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe onde? Em um lugar aberto. Todo mundo vai querer sair para comer, não vai aguentar ficar mais em casa. Eu ia para lá por isso. Aí o jardim aberto, gastronomia, as meninas trouxeram uma gastronomia focada brunch, Europa, chá da rainha, scones, coisas diversas e diferenciadas, e juntou com esse ambiente aberto. Então a gente abriu na pandemia e o Gardim, explodiu. Então foi meio na junção desse contexto. Eu não falo que tem uma fórmula, não existe fórmula de sucesso. Existe você testar, validar rápido, trocar. Testar, validar rápido, trocar. Deu certo? Mantém. Não deu? Troca. Então eu vejo que a gastronomia surgiu muito nesse contexto, desse meu olhar, mas sem elas não seria possível, porque eu falo assim, eu adoro tomar um bom vinho, comer uma boa gastronomia, entendo um pouquinho, não nego, mas elas são especialistas, né? Legal. E aí, consequentemente, a gastronomia veio mais ou menos desse contexto. Então, eu fazia as minhas reuniões, estamos fazendo uma reunião, mas vamos tomar um café aqui embaixo, vamos ali tomar um brunch ali rapidinho, tá lá. Aí você desarma, deixa o ambiente leve, porque às vezes uma reunião pesada, que para você tomar uma decisão muito importante, você toma decisões importantes não na pressão. Você toma decisões importantes quando você tá leve, tranquilo. Quando alguém te coloca pressão, você tem vontade de correr, sair.
Então, esse ambiente de contraste em relação à gastronomia foi uma forma de eu também harmonizar todos os meus negócios nesse ecossistema. Que né? legal. Então você Mais incluiu ou no menos isso. ecossistema e também era uma oportunidade de tendências que você observou. Exato, total. Eu acho que é uma junção, é um quebra-cabeça. Consequentemente, depois veio o Funk Fresh, né, que aí já ataca a parte contemporânea. A gente trouxe um arquiteto fora da curva de São Paulo para fazer uma estrutura. A gente fez, por isso que eu falo, tudo é curva de aprendizado, né? O Gardim, ele nasce de uma forma muito simplificada. O Funk Fresh já nasce com uma estrutura, arquiteto de fora. E a gente falou, ó, quando alguém botar o pé ali, eu quero que a pessoa pense que não está em Campo Grande, está em outro lugar. Então a gente veio com os aprendizados da gastronomia do Gardim. Em São Paulo, aprendizados da gastronomia do Gardim, Funk Fresh, nananã. E aí você vai evoluindo, vai corrigindo, vai aprimorando os processos, né? E esse ecossistema do restaurante em São Paulo funcionou também, porque em São Paulo as reuniões todas escritórias, você faz uma reunião num café, já muda também a percepção. E aí é por isso que eu falo que é cultural, né? Eu falo assim, eu vou voltar um pouquinho e volto para cá, né? Se vocês me permitem. Quando eu, com o meu antigo sócio, eu investi no coworking, em São Paulo, quando eu fazia essas reuniões lá em 2017, 2018, todo mundo sabia o que era coworking. Nessa época em Campo Grande, que coworking? Não, o que é? Você tinha que explicar o que é. Você tinha que explicar o que era. É cultural, você tem um processo. Então eu tive que investir muito em marketing para educar e inserir o que é a importância, a utilidade para o cliente. Beleza? Para mostrar a necessidade. Aí você cria um investimento. Então, até performar, se você está calçado em conteúdo, em estudo, em educação, se você está calçado nisso, você investe. Você vai, não, eu sei que vai dar certo, porque é uma tendência, etc. Né? E aí, quando você fala dessa questão no contexto da gastronomia em si, em São Paulo, é a mesma coisa. Eu penso assim, lá a tendência, ela chega mais rápido e vai para o Brasil, entende? Então, assim, às vezes, o que eu crio lá de cardápio ou de operação não performa aqui, porque a cultura é outra, o nível de consumo é outro tipo de perfil, é outro tipo de entendimento, mesmo que eu, Heitor, ache maravilhoso isso. Mas eu sei que não vai performar para aquela localidade, para aquele público, para aquele ambiente. Então, tem muitas coisas que eu consigo performar em São Paulo que eu sei que eu não consegui. E muita coisa que está aqui e que não está lá. Então, a gastronomia, eu falo que a gastronomia, cara, eu acho que é um aspecto de negócio, é um segmento que te dá aula em muitas esferas, assim. Eu acho que é uma aula... A gastronomia é complexo, não é fácil de lidar. Eu tenho curiosidade, como que vocês vão abrir em São Paulo? O que tem de... Assim, vão abrir não. Qual que é a diferença de lá para de cá? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, lá em São Paulo, eu tenho um pezinho da agência lá, da agência de marketing. A gente tem o Gardim Restaurante, a gente tem o Gardim Eventos e eu tô abrindo a segunda unidade do Gardim no Morumbi, perto da Fazenda Churrascada ali. Cada negócio funciona de uma forma. Daí, respondendo a sua pergunta. Coincidentemente, isso é uma coincidência, o Gardim aqui fica num bairro chamado Jardim São Bento. O Funk Fresh fica no Jardim dos Estados. O Gardim em São Paulo fica no Cidade Jardim. Coincidentemente, os negócios que a gente tá da gastronomia tem jardim. E aí que eu tô querendo dizer, é um lugar de destino. Então, todos os lugares que eu abro é um lugar de destino. Então, é outro tipo de marketing. Não é um lugar de passada. Eu não estou ali no Itaim Bibi, mesmo sendo perto. Então, a pessoa tem que pensar e ir lá. Então, consequentemente, o público, para cada localidade ali, você tem um tipo de cardápio e estrutura. Então, por exemplo, final de semana a gente bomba. Dia de semana é ok. Então, tem os picos. E aí, ali, você pensa, eu tenho que ter um tipo de café diferente. Eu tenho que ter um tipo de gastronomia diferente. Baseado em quê? No que a cultura do local permite. Então, eu vejo que aqui, o Gardim Campo Grande, a gente tem um cardápio extenso, com várias possibilidades, e lá não é um cardápio tão extenso. Então, lá, as meninas sempre estão olhando, cara, o que a gente consegue trazer de inovação para cá? E aí, vou dar um exemplo, teve até
eu não acompanho muito as influenciadoras, né? Mas, e aí a Rafa Kalimann foi lá 3 vezes, que ela mora ali perto da Cidade Jardim. E o que ela pediu lá, cara, são coisas que a gente, cara, que legal. É um consumo diferente que às vezes, entende? Então cada negócio performa de um jeito e mesmo que você coloque algo daqui lá, pode ser que não tenha esse consumo. E aí nós, como dono do negócio, tem que pensar, cara, o que a gente tem que trocar, o que a gente tem que adaptar, o que a gente tem que mudar, o que a gente tem que evoluir, porque aqui funciona, porque lá é cultura, é localização, é ambiente, é o bairro. Dá um A exemplo. comunicação lá muda muito, assim, o marketing de São Paulo para Campo Grande? Cara, muda. Eu vejo que muda baseado. O que eu vejo? Eu vejo assim. A comunicação lá é diferente. Por quê? Lá eu tenho uma parte de beach tênis, de areia, tem um lifestyle esporte, wellness. O Gardim aqui não. O Gardim é um jardim aberto, tem a mesma filosofia. Não tá ligado com o esporte. Entendeu? Mesmo que finais de semana, sábado e domingo, o Gardim aqui. Começou a ficar, eu percebi. O pessoal sai do que... parque e vai pra lá. Entendeu? Então, por quê? Por isso que eu tô falando. Mercado, tendência, wellness, cuidar de si, do corpo, da mente, da alimentação. Então, aí você tem que entender como que esse mercado funciona e você tenta adaptar aos seus negócios em escalas diferentes. Abrindo um leque para o funk. O funk, ele nasceu ao brunch all day, o dia inteiro. E aí a gente inseriu um monte de coisa que, cara, isso é legal, meu sócio gostava de tal coisa, tal. A gente fez cara, maravilhoso, top. Aí muda, altera, troca, muda, altera. Isso sai, isso não sai, muda, altera, troca. Mas o funk, ele tem essa pegada mais saúde, mesmo que você bote pé lá e sinta em outro lugar, acho que todo mundo enxerga ele dessa forma. Ele nasceu assim. Você acha que o Garden vai migrar, pelo menos o daqui, por causa da tendência? Não, eu acho que, por exemplo, o Garden, eu vejo que ele tem uma personalidade muito forte. Não que o funk não tenha, mas eu falo que o Garden, ele nasceu muito forte no brunch, na gastronomia, focado em brunch. Então, eu vejo que a gente tem essa base de drinks muito bons, a parte do café da manhã em si. O que eu vejo é que a gente tem inserir coisas do mundo do brunch, entende? O funk, ele é mais híbrido no sentido de, cara, se a gente ir aqui juntos debater alguma coisa e é interessante, eu consigo aplicar no funk. Ele é mais flexível, a cultura, a marca, ela tem uma identidade mais contemporânea, flexível, entende? O Garden, ele já é forte no brunch, essa é a força do DNA do Garden, entende? E o funk, ele nasceu com um DNA contemporâneo, diverso, de diversidades, tem um negócio lá que é o chá da rainha, tem um negócio lá que é o scones, não sei o quê. Tipo, é um mix de coisas que estão dentro de um bloco brunch. O funk, ele já navega em vários aspectos, entende? Numa entrada diferente, Você, apesar de você estar investidor, para os dois, né? A gente está numa pegada, assim, muito de desenvolvimento e evolução bem rápida dos negócios. O William deve ter notado, né? Eu vou falar porque eu estou no mundo fitness aí. A minha grade, eu vendi há 2 anos atrás, muito G. Na hora de pedido era G, saía de massa. Hoje, meu G começou a encalhar e eu tenho que pedir muito mais P. Todo mundo monjaro. Porque agora a gente tem uma tendência aí de medicação. Isso tecla na gastronomia também. Que tá pegando, eu imagino muito, porque no supermercado o pessoal já tá falando, né? A gente tá com uma linha, tem amigos aí que tem até os atacadistas, fala, Angélica, agora a gente tem que ficar pensando nas linhas, porque o pessoal não tá comendo, não tá bebendo, e aí a gente tem que se adaptar. É uma tendência. Você falou para mim, São Paulo tem essa pegada já. Talvez porque lá parece que tá sempre mais à frente do que aqui. Mas eu já tô sentindo, assim, brutal aqui. A gente vai nos lançamentos, pelo menos a mulherada, tá, gente? A mulherada não come. Não come. Eu boto o bolo na loja, é para as minhas funcionárias. É só para ter, entendeu? Você bota os tira-gosto lá, o que elas consomem? Uma coquinha zero.
Inclusive tem uma pesquisa que a Coca Zero passou a Coca normal, né? Inclusive, Então, é verdade, de consumo no Brasil. eu não consumo mais nada, eu posso deixar lá champanhe, entendeu? Eu posso dar, eu coloco baldinho lá com Heineken, não vai, o que vai sair é o zero. Sim. Vai ser Bela Velha. E é muito do seu público também, né? Porque é o público fitness, né? Mas aí que eu tô te falando, todo mundo tá sentindo. Os restaurantes do sim, bar, que, tipo, a pizza, tipo, a pessoa tá medicada, né? Então ela não vai tomar. A bebida. Isso é um fato. Até de uns pontos, né? Sim. Falando um pouco dos motores que giram o negócio, né? Que tem produz, preço, praça, promoção, né? Aí eu queria saber até da gastronomia, né? Porque eu vejo que, por exemplo, a diferença, que até queria a sua opinião, de São Sim, Paulo claro. pra cá, a praça influencia muito. Aonde que tá o seu negócio, né? Sim. Porque aqui em Campo Grande, o Parque dos Poderes, em tese, seria longe do Jardim São Bento, mas, pô, é 15 minutos. 12 minutos. Sim. Agora, tipo assim, você pega numa região lá do Barra Funda, lá pro Ibirapuera, pô, é 1 hora, entendeu? De viagem. Logo, a Sim. praça importa muito no motor ali pro negócio girar, né? Aí outra coisa também que eu vejo, trabalhando também com gastronomia, é que o marketing é um dos motores também mais importantes do negócio, né? Além da praça. Sim. Porque o que acontece? O processo de vendas é mais simples, é diferente da roupa, que a pessoa tem que chegar lá, ela tem que experimentar, ela vai perguntar. Por mais que não seja um processo de vendas tão complexo como um carro, uma casa, né? Mas a alimentação é mais fácil ainda. A pessoa, ela já vai comprada pro seu estabelecimento, né? Ela Porque não ela vai já... lá sem comprar. tipo assim, vamos ver. Eu não vou ela entrar, já- não comprar e vou embora, de Isso, fato. exatamente. Logo, o marketing, né, a promoção ali, seja um dos principais motores, né? E eu acho que a diferença também de São Paulo pra cá, porque, tipo, aqui você faz um marketing mais local. Lá em São Paulo você tem que escolher as regiões, né? Como que você tem feito Olha, isso? eu vou até entrar num aspecto que essa pergunta é muito boa, até na mão de obra. Até na mão de obra. Eu vou entrar para cá e vou voltar aqui onde você falou. A minha perspectiva lá era uma e o dia a dia é outro. Então, por exemplo, sei lá, a gente contratou, sei lá, 35, 40 pessoas, porque a minha filosofia é começa um negócio gordo, põe o negócio na esteira e vai emagrecendo, e deixando ele fino e trincadinho e saudável. Então, eu comecei o negócio gordo como qualquer investimento que eu faço em qualquer negócio. Lá não foi diferente. Então, um exemplo, só que lá a demanda é alta. Então, um exemplo, teve um colaborador X lá que falou, tava comendo lá fora, ele chegou e falou assim, senhor Heitor, com licença também, oi, tudo. Eu não entendo nada de brunch, não sei o que é scones, mimosa, meu negócio é parrilha e carne, muito obrigado, tchau, foi embora. Por quê? Porque tem muita demanda. Então, às vezes, um exemplo, se eu pago X reais e o dono do Atala paga menos, mas é o dono do Atala, eu perco esse cara, porque é o conceito. Então, eu tenho uma curva do mercado ali e tem muita gente que faz muito freelance e não tem trabalho fixo, porque às vezes ele faz muito mais dinheiro com freelance na gastronomia do que ficar fixo. É um mercado diferente. Verdade. Deu pra entender? Então, é outro jogo. Então, é outra dinâmica, é outro discurso de retenção, de vender a filosofia do negócio, é outro nível de esforço e intensidade para você fazer um negócio performar. A questão do marketing, que eu acho que volta nisso, é você trazer a empresa também ser desejável para o colaborador, no sentido de e também ser desejável para o cliente. Trazemos o cliente lá para dentro, atendimento ruim, Experiência não é boa. Né? O cara vai, a estrutura é linda, maravilhosa, o atendimento é muito bom, mas a comida é ruim. Será que volta? Então, assim, a gastronomia, por isso que eu falo que tem essa complexidade, porque são vários fatores que, às vezes, cara, eu aceitaria acontecer isso, mas será que você aceitaria? Né? Entende? Então, tem níveis de aceitação sobre um determinado produto na jornada do cliente até ele chegar lá na minha porta e consumir. Né? Então, beleza, o marketing é o trazer, captar, vender a ideia, trazer um influenciador, enfim, divulgar para trazer esse desejo. E, mas será que lá tá tudo redondinho e esse cara vai voltar? Né? Será que ele volta? Então, eu acho que a gastronomia, ela tem algumas diferenças para outros segmentos, que é muito nesse aspecto, atendimento, estrutura, né? Para cada negócio, né? É por isso que eu falo, cada negócio tem uma dinâmica, e mesmo que seja do mesmo segmento, cara, eu tenho negócio na gastronomia aqui e tenho negócio na gastronomia lá. Daí, por exemplo, lá eu tenho o Gardim Eventos. Então, por exemplo, ali no bairro Cidade Jardim, a gente tem alguns parceiros que têm casas de eventos, que são parceiros nossos, cara, eu faço, sei lá, evento para 600 pessoas.
Amazon, Uber, iFood, a gente faz evento para um monte. Por quê? Porque onde o Gardim tá aqui, Marginal tá aqui, Faria Lima tá aqui, a gente tá pertinho. Então, eu não tinha empresa de eventos, de gastronomia de eventos. Opa, outra curva de aprendizado. Legal. Então, entendeu? É outro tipo de chefe, é outro tipo de estrutura, outro tipo de equipe, outro tipo de comunicação de marketing, entendeu? É outro nível de acelerar e frear em várias esferas do negócio. Então, eu vejo que São Paulo tem muita demanda, sim, não nego, mas pensa assim, é tanta opção para você ir em São Paulo, vamos supor, vamos para lá, a gente, você tem uma lista, eu tenho uma lista, não. Cara, para você voltar no lugar, o lugar tem que ser muito bom. Mas muito bom, porque tem muita opção. Você vai querer conhecer um novo, sempre vai ter novos. Sempre vai ter um novo, sempre vai ter coisas novas. Então, eu vejo que lá é um nível de mercado e de tendência que concordo que escorre para cá. Então, teve um evento que a gente fez lá que foi, tipo, como se fosse um brunch de dia, mas com meio que uma balada de dia. Eu vi, teve aqui também. Então, a gente fez lá, cara, tá bombando lá, daí a gente trouxe para cá, entende? Mas isso aí, dependendo da sequência que você faz na marca, a marca vai para outro sentido. Opa, é uma vez. Então, você tem que entender a tendência e qual é a consistência que você aplica ela no seu negócio. Porque senão fica repetitivo, você já está indo construindo a sua marca para um outro sentido. Opa, não, entende? Então, por isso que eu falo, o empreendedor, ele tem que entender a raiz do negócio, adaptado às tendências, mas a tendência não pode determinar o negócio. Porque às vezes o cara muda o conceito, a filosofia, o coração do negócio e vai para alguma coisa que ele vai se perdendo. E às vezes é isso aqui que fez ele chegar até aqui. Então, tem que se manter, mas tem que evoluir. Você acha importante os eventos? Eu vou dar nome aos Claro. bois, no sentido de Gardim lançou uma tendência recentemente aí, pelo menos foi pioneiro aí, que era no evento que vocês fizeram com DJ, a festa balada de tarde. Teve uma parceria também, né, com o Badá. Sofreu muito hater, teve crítica dos dois lados, eu achei o máximo, que galera completamente... cultural. É isso que eu tô te falando. Aí o pessoal começou a julgar e falei assim, mas gente, né, isso bom. Eu acho maravilhoso. Eu acho que foi um bom marketing, assim, que você divulgou muito, muita gente postou. Porque a pessoa começou a olhar porque estavam falando, não necessariamente bem ou mal, mas deu uma repercussão muito grande. E eu sabia que aquilo ali ia ser o primeiro, vocês eram pioneiros, e aquilo ali com certeza só vai crescer daqui pra frente. O que você tirou daquilo ali? Olha, essa pergunta é muito boa e legal você trazer. Eu vejo assim, que cada ação que a gente faz, independente do setor da empresa, você tem uma expectativa, né? Você não sabe como o mercado vai reagir. Principalmente quando você inova, né? Exato. Então, o que eu vejo você cria uma expectativa e o mercado vai ditar a regra, a dinâmica. Não é a gente. Então, eu vejo assim, se o que eu entreguei, a realidade do que foi entregue foi 10/10, a consequência vai ser 10/10, mesmo que tenha sido crítica. Se o que eu entreguei foi abaixo da média, ou péssimo, a crítica vai fazer sentido. Então, a realidade do negócio, a verdade do negócio prevalece sempre. E isso é o longo prazo. Então, às vezes, quando você vê, sei lá, pode ter crítica construtiva e crítica negativa, é do jogo. Só que qual que é a verdade? A crítica construtiva disso, na minha visão, cara, foi muito bom. O resultado em si foi muito bom. E claro que dentro do público, você pega 100% do público campograndense, sei lá, 1 milhão de habitantes. Vai ter uma porcentagem que gosta de vinho, gosta de cerveja, gosta de rock, gosta de funk, gosta de tadanã. E vai ter uma porcentagem que vai se identificar com alguma coisa do que eu prestei ali. Sim. Então, eu vejo que se o que eu entreguei foi 10/10, com a proposta daquele sentido dos parceiros, a crítica que vai vir, eu tenho que pensar, cara, é construtiva ou é negativa? Beleza, porque quem estava ali, quem vivenciou, cara,
foi fora da curva. É o seu público também, né? Então, exato. Sim. Então, eu vejo que... Porque tem um nicho ali, né? Exato. De cliente que vai ser atingido. Com certeza, os haters não foram quem atacou, né? Não tinha nada a ver, não entendeu nada da paçoca. Sim, sim. E eu acho que qualquer iniciativa que você aplicar no negócio vai ter críticas. Aham. Haters, 1%, 100%, 50%, 30%. Essa identificação, você tem que estar alinhado com a verdade do seu negócio e do que você entregou. Daí você tira, né, o suco disso, né, o mix disso. É como se liquidificador, né? Você coloca várias coisas e sai a essência. Qual que é a essência? Qual que é o resultado? Pra gente foi maravilhoso. Foi algo que a gente criou uma tendência e trouxe de lá, de São Paulo, e fez lá, fez aqui. Então, cara, pessoas que não conheciam marca, conheceram a marca. Então, assim, essa é a visão. E se o que eu entreguei foi produtivo, 10/10, eu tô 10/10 comigo. Agora, não. Caraca, eu fiz algo, nananana, e crítica, Daí é uma sequência que você tem que fazer uma identificação e aprimorar o negócio. Nesse caso, para mim, eu achei 10/10. E tantas matérias de graça também para vocês, né? Uma mídia, né? Aí a pessoa, o que é isso? O que é Gardim, né? O que estão fazendo? Né? E eu acho que lugar é esse? E eu acho né? que até nessa Essa parte, curiosidade é boa. isso é relevante até, porque os nossos parceiros, né? Eu acho que vai mais pro público deles do que o meu, dessa ação. Entende? Porque... Eu nem lembro quem foram os parceiros. Foi o Badá. A gente fez uma parceria com o Badá. Foi o Badá. E aí, o que eu vejo, assim, é que por exemplo, a especialidade deles é uma, a minha é outra. Foi uma união que deu esse contexto e produtividade para ambas as marcas. A crítica construtiva vem no sentido de, opa, o que a gente pode melhorar, agir, aprimorar para o negócio. Mas é algo mais do core business dele do que do meu. Eu não sou de balada, de festa, de DJ, não é mais não é meu business. O meu business é brunch, café da manhã, gastronomia. E no seu, vocês entregaram pra caramba, né? E eles também. Eu acho que foi eles são fora da curva no que fazem. Só que eu acho que é aquela história, né? Prego que se destaca vai levar martelada, intensa ou não, né? Aí a visão é verdade, é válido o que as pessoas estão falando? Não é? E daí é crítica construtiva ou negativa. Mas eu vejo que o resultado dessa união, cara, pra gente foi muito produtivo. E, inclusive, a gente agradece o pessoal do Badá, porque eu acho que foi um movimento de pioneirismo ali que foi muito legal. Foi um movimento legal. Eu acho que você inova a cidade, traz um conceito legal. Só que daí é por isso que eu falo. A sequência, às vezes, eu acho que eles fizeram outras ações, mas que às vezes pra gente não. Entende? Cada negócio performa de um negócio, é o marketing, é a comunicação. Que eu me lembro, eles fizeram mais uma. Eu acho que teve. Catarina. Eu não sei. Eu vi do Catarina só, não vi mais nenhum. Mas eu acho Mas legal isso, também esse né? conceito da marca, porque talvez a mesma comunicação, essa mesma estratégia de marketing com outro local talvez não faria sentido, porque o Gardim é focado em brunch, tem essa especialidade, o público, de fato, é um público, você tem uma pessoa mais velha, mas você tem um público também mais jovem que vai lá, então casava com aquele momento. Agora, uma marca que não casasse com aquele momento, não daria para fazer um lançamento desse, né? Sim. Eu vejo muito isso. Então, não tem como você prever. Você cria uma expectativa. Pra gente, pra ambas as marcas, eu acho que foi massa. super Eu vejo produtivo. acontecer muito lá no Funk. Tem bastante evento lá, A gente né? Exato. Aí, isso é um exemplo. Um belo exemplo. O Funk, a gente com certeza fez muito mais evento, muito mais festa que o Gardim. Porque a marca permite. A marca te dá essa abertura para você performar nisso. Então, essa é a visão. O Gardim é muito, cara, vamos fazer, será que, entendeu? Tem uma defesa da marca em excesso para agir dependendo da parceria. Mesma coisa o Funk, né? Então, a gente deve ter uma festa, acho que mês que vem, de Halloween. Cara, a última que a gente fez, cara, do aniversário do Funk, bombou. Bizarro, tipo, lotou e foi. Por isso que eu tô falando, cada negócio é um marketing, uma comunicação, é um público. Mas esses eventos né? você faz particular ou para divulgação mesmo, parceria? Como que é? As duas coisas. As duas coisas. Então, por exemplo, tem empresa, a gente fez alguns eventos, de repente, sei lá, fez eventos de corporativo no Funk. Então, a gente também atua com o Gardim, de levar o Gardim na empresa da pessoa.
Então, assim, entende? Cada negócio... Tem um O jeito. funk também a gente leva, essa parte mais de drink, o Garden também, a parte de brunch, café da manhã, leva no corporativo. E também tem a questão de evento, pô, aniversário da marca. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer de inovador? Que pessoa que a gente vai trazer para tocar? Como que todo mundo vai se vestir? Então, cada marca você consegue adaptar, personalizar baseado nos pilares da marca, para você não se distanciar muito e fugir do coração do que a marca é, né? O Garden tem aparecido bastante, né, em eventos de loja, eu vejo. Legal. É que muito bom. bacana. E é uma experiência, né? Você traz a experiência do restaurante, do movimento da gastronomia ali, né, para a pessoa consumir na empresa. Então é legal. E aí cada empresa permite, né, Uma comunicação, um evento. comunicação, né, de uma forma, não entende? Então, cada empresa tem uma estrutura local para um nível de evento mais sério, ou mais despojado, entendeu? Cada estrutura você navega dentro do perfil do cliente final. E eu acredito que também o foco do produto, né, que nem você falou, né, Sim. o produto em si, porque é o produto que gera experiência, Sim. né, muitas vezes, porque tem experiências com atendimento, tem experiências Top. pós-venda, né, então tem diversos tipos de experiência, e no caso do funk, né, desses negócios, a experiência é o produto em si, então eu acho que isso é muito importante, né, às vezes a gente Sim. olha olhando, né, para os 4 motores, né, que giram os negócios, preço, prazo, produto, promoção, tem cada negócio vai ter ali o que é mais forte, entendeu? O dela, Concordo. talvez nem tanto praça. Por quê? Você envia o produto na casa da pessoa, né? A gente atua no varejo aqui, o Pet Hero ali, da Antônio Maria Coelho. O dono lá tinha ideia que ele falava pra mim, não, João, eu quero expandir lojas, eu quero abrir tantas unidades, quero abrir uma lá em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Eu falei, tá, quanto que você vai gastar pra fazer tudo isso? Ele fez a conta lá absurda, entendeu? Tipo assim, falei, cara, e se a gente investe em um site, se a gente faz isso, aplica aquilo, a gente fui listando pra ele, entendeu? Hoje ele desistiu, porque ele viu o resultado, que ele vende a nível Brasil, aonde a gente compete, né, inclusive, com grandes pet shops, porque tem lá Pets, Pet Love, aí você pensa assim, pô, por que a pessoa compra do Pet Hero o mesmo produto? O mesmo produto. O que faz? E varejo tem muito disso, né? Que a pessoa é o mesmo produto que o seu concorrente vende, né? E aí você tem que vender o seu produto. Você compete o quê? Preço? Não dá pra competir muitas vezes preço com ele. O que você vai competir? Experiência. Então, assim, a gente foca muito na experiência do cliente. E o cliente que entra, muitas vezes a gente paga um pouco mais caro pelo cliente. O custo de aquisição do cliente é um pouco mais caro, que a gente tem que investir mais. Mas o LTV, o tempo que aquele cliente fica na empresa por conta da experiência, é totalmente diferente. Então, eu acho que varejo tem muito disso. A praça não é tanto importante. Cada negócio Quando é o de um negócio. jeito, cada Eu setor... tenho uma sensação também que Campo Grande tem uma forma cultural de ser aqui, a gente ainda é muito jeitinho de interior. Sim, concordo. E eu vejo que a gente acaba consumindo produtos, né, ou indo a locais onde a gente tem uma conexão. Ou porque eu conheço, eu vou lá no restaurante do William, porque eu vou comer a pizza do William. Né? Então, eu sinto Tem muita isso. conexão. Então, de conexão. Eu vou, Concordo. sabe, eu conheço o dono. Ah, já sei quem que é, diferente. então eu vou comprar lá porque eu sei quem é o dono. Aí você foge dessa questão de competição de preço, e aí você começa muito na geração de conexão. Coisa Ser que São humano, Paulo, ser humano, né? São Paulo não vai ter isso, outras cidades, mas Campo Grande, apesar de ser uma capital, Sim. ainda tem muito disso. Quanto mais eu apareço na minha loja, quanto mais as pessoas me conhecem e virtualmente se sentem minhas amigas, hoje eu saí de manhã, aí a menina passou por mim e falou, eu te conheço e tal, não sei o quê. Aí um colega que tava comigo deu risada e falou assim, cara, o povo te conhece, você nem tá sabendo, você não pode sair desarrumada na Legal. rua, né? que vão te olhar. Sim. Mas é essa sensação, e aí nas empresas a gente aparecer mais, saber quem que é. A gente teve um evento ontem à noite lá com o William falando dos vinhos, e eu tava com as mulheres perguntando, mas onde que é? Que esse restaurante? O restaurante é novo e tal, a mulherada mais velha, né? Aí eu falei, não, esse aí é o da mesma família Casa Colonial e tal. Ah, tá, não, beleza e tal. Então, assim, gera conexão, porque aí se sente, não conheço o dono, conheço, né, ali e vai. Como é que vocês trazem isso para a realidade? Porque cada negócio tem uma, né? Eu percebo que eu preciso ter mais, não é meu, eu sou campograndense, Jacu,
sabe? Raiz. E eu tive que me moldar muito a mostrar mais minha intimidade, postar eu indo treinar, sabe? Postar minha família, minha casa. Esse é um negócio que eu... Pra gerar conexão. Eu boto a minha mãe é uma senhora de idade, ela já me teve com idade avançada, de verdade. E aí, minha mãe tá com 79 anos. E aí, quando eu coloco ela treinando, chove, não sei o quê, e aí gera conexão. E como é que vocês veem tudo isso pro mercado campograndense? Eu vejo assim que às vezes o empresário chega para mim e fala: João, tem que aparecer para poder vender mais. Eu preciso aparecer, isso é necessário, não sei o quê. Pergunta, né? Tem muita essa dúvida. Eu falo: depende, se você quer vender mais pela rede social, é interessante, você vai ter mais resultados se você aparecer. Ou você colocar outra pessoa para aparecer, ou várias pessoas para aparecerem. Porque as pessoas vão se conectar com pessoas. Ninguém se conecta com uma empresa, entendeu? Então, muitas vezes, você quer expandir o seu relacionamento, venda é muito disso, de relacionamento, que a gente está comentando aqui. Então, quanto mais pessoas você se relacionar, mais as pessoas vão confiar em você e, consequentemente, vão confiar no seu produto. Então, tudo que a Amanda vende, eu quero comprar. Entendeu? Dela. Então, se ela falar pra mim que aquela blusa é boa, eu confio nela. Entendeu? Como que a pessoa consegue desenvolver essa conexão mesmo instante? Consegue. Pelo Instagram, pela rede social. Agora eu vou falar com 2 experiências. Eu trabalho com muitas influencers, cada uma com um papel, com a 50 mais, né? Com a que é do ramo de moda, que tem bastante desenvoltura aqui. Então, eu vou nichando, né? Cada influencer é um jeito. Ainda assim, chegou num momento que eu sinto que não é elas mais que gera conexão. Não é elas mais que fideliza e que faz venda. Eu tenho que aparecer. Vocês têm sentido isso para quem trabalha com influencer? Vocês devem trabalhar com influencer, sim. né? Parece que, eu não sei se o mundo de influencer vai acabar. Eu não quero que acabe, porque, querendo ou não, elas me desafogam. Eu não tenho que ficar aparecendo o tempo todo. Mas eu me sinto um pouco na culpa que parece que eu que vou ter que abraçar o rolê, sabe? Essa sensação. Não que elas não estejam fazendo o trabalho delas, estão fazendo, é padrão, eu analiso muito bem, cada um do seu jeitinho. Mas parece que o cliente não quer mais ver o influencer. É que estratégia de influenciadores, né, é muito utilizado hoje. Muitas empresas trabalham, inclusive, só com estratégia de influenciadores, né? E a questão é que os influenciadores, né, a pessoa quando vem através de influenciador, é porque ela confia naquele influenciador. E aí ela vai saber mais sobre o seu produto. Se ela entra no seu produto e muitas vezes não atende a expectativa que ela tem, né, sobre o seu produto, ela não vai comprar. Agora, se ela entra, você consegue... É como se fosse um tráfego pago, né? É um tráfego pago, porque você está pagando para a influenciadora divulgar o seu perfil. Só que entra no seu perfil, tem que ter humanização. Porque ela não tá comprando da influenciadora, ela tá comprando de você. Então, eu acho que isso é muito importante, ainda assim, mesmo com influenciadores, traz essa humanização, tudo isso é muito importante na rede social. Quanto mais humanização a gente conseguir colocar na rede social, né, dependendo do produto que você vende, você vai ter mais resultado. Porque as pessoas vão se conectar. Não significa que se eu não aparecer, eu não tenho resultado. Tem cliente que não aparece mesmo assim tem resultado. Mas se pega a mesma empresa e a gente coloca com humanização e outra sem, a Com vai ganhar, entendeu? Ela vai vender mais, querendo ou não, entendeu? A gente trouxe um case aqui no último podcast que a gente gravou, a Arapongas, a Malu. E eu já sou cliente da Arapongas há muito tempo, adoro comprar carne lá. Não morava na Vila Margarida, mas eu ia lá para comprar carne de churrasco, adoro os kits dele, mas não conhecia a história de perto. Mas assim, quando você vê ela aparecendo e ela falando do produto, do amaciante, gente, essa marca aqui de amaciante é boa, é barato, funciona, você, tipo, eu quero comprar lá. Mas é ela aparecendo, não é outra pessoa, uma pessoa que foi contratada falando do produto. É ela falando de cada coisinha, de cada receita e tal. É isso que eu acho que tá acontecendo mais, que aí o influencer falando, só o influencer falando, ela só trabalha com isso, é influencer. Então ela tá ali porque não é o dono falando, entende? Quando eu escuto o William falando lá, né, da comida, mostrando, gente, esse prato novo, aí eu vejo lá uma influencer, tipo, parece que a minha relevância, não sei, entende? Eu fico pensando, eu tô pensando muito agora sobre isso, porque esse é um debate que eu sempre tenho em casa, assim, nos nossos negócios. Até quando é bom a gente aparecer, tipo, o fundador, e até quando, para nossa escala, o melhor seria que a marca aparecesse sem a nós. Eu acho que essa é uma dúvida que eu particularmente não tenho uma resposta,
Porque eu sei que tem grandes negócios e que valem bilhões, que é o cara não aparece, é um negócio extremamente consolidado sem o fundador aparecer. E ao mesmo tempo eu tenho negócios de gastronomia, principalmente Mari Perdomo lá em Goiânia, fazendo um negócio legal com doces, que ela aparece muito. A CIMED agora, tá uma tendência agora do founder-led, que leva o crescimento das empresas. Eu, particularmente, eu não tenho uma resposta sobre isso, sabe? Porque meu pai aparece nos restaurantes, eu apareço agora mais aqui no Terroir, por muito tempo eu não aparecia, comecei a aparecer agora para gerar conexão, para levar o background da nossa história para o restaurante. Mas é uma coisa que eu não sei, porque eu conheço grandes negócios, por exemplo, Lelis Trattoria. Eu conheço o dono, ninguém conhece o dono. Então, assim, até onde é bom você se posicionar como dono do negócio, porque tem momentos que, por exemplo, eu sou dono de um negócio, mas eu sou suscetível a erros. Eu penso o seguinte, o meu negócio, eu acho que ele pode errar menos do que eu, porque ele serve o consumidor. Sim. E eu vi algumas coisas, principalmente na pandemia, o caso dos girafas. Os girafas têm um público DC, mas os donos dos girafas são público AA. Vai falar, os caras são bilionários. Mas não dá pra ter E na conexão. pandemia o cara tava falando mal de quem tava em casa, não sei o que o povo não queria trabalhar. Teve um rebote negativo pro girafa. Sim. Então, naquele momento, eu falo, os donos não configuram a cara da marca. Então, assim, eu não sei a opinião do Heitor, mas, assim, alguns momentos, quando você tem, tipo assim, gastronomia, muitas das vezes, nosso cliente é o mesmo perfil que a gente gosta de vinho, ele gosta também. Às vezes casa. Mas dependendo do mercado, eu não sei se casa tanto. Eu não sei qual é a sua opinião também, Heitor. É o que eu vejo assim, o empresário, ele às vezes evolui com a marca e às vezes não. Às vezes a marca cresce mais rápido que o empresário. E aí, quando o empresário se torna influenciador da marca, às vezes, quem ele é, ele determina o emocional para agir e não o estratégico. Então, você pega esse exemplo, pô, às vezes eu apareço aqui na minha marca, mas daí aqui eu vou falar mal do governo, mal não sei o quê. Não. Exato. E aí, o que eu tô querendo dizer? Como você se posiciona com a sua marca, ela tem os limites de como você pode agir e não agir. Você pode ser ilimitado, você fala o que você quiser. Você tem o seu livre arbítrio para falar o que você quer, esquerda, direita, não. E aí, onde existe o conflito, né? Eu sou a marca, né? Eu posso falar o que eu quero. Opa, se eu já estou me envolvendo com a minha marca, eu tenho que ter um zelo do eu sozinho, do que eu falo, do que eu penso, como eu me posiciono. Porque a forma que eu me posicionar aqui reflete aqui consequentemente. Então, eu acho que a visão nesse contexto é quem se posiciona como marca tem que entender os limites como empreendedor do que ele pode e não falar, porque reflete aqui. Então, a estratégia depende de cada negócio, de cada, sem dúvidas, a gente aparecer, humaniza, conecta, mas daí você tem que entender, opa, até que ponto eu quero aparecer? Aí é a dosagem, né? Então, você, 50 você, 50 influenciador, 30 você, 30 influenciador, 30 funcionário, que vai aparecer, que vai dar o tom, e aí você harmoniza. Então, acho que depende da intensidade de como você se posiciona dentro do negócio para você ter essa liberdade ou não. Então, acho que parte muito da estratégia a longo prazo, de como que o empreendedor quer se posicionar dentro do negócio e entender que, dependendo da forma que ele se posiciona, ele trava a liberdade dele aqui, porque você não consegue separar mais quando você navega nesse contexto, entende? Então, eu acho que vai muito de uma decisão estratégica do mapa a longo prazo do negócio. A curto prazo, pode surtir efeito, mas a longo prazo, dependendo do seu emocional como empresário e do que você fala aqui, pode refletir aqui. Então, é muito mais da inteligência de posicionamento e a hora de se posicionar, a hora de se envolver, menos ou mais a intensidade para você ter a liberdade ou não. Aí vai dar a visão do empreendedor de como que ele quer se posicionar e o que ele vê da marca a longo prazo. Isso é o que eu vejo. Eu acho que o Júnior também do Madeiro, na pandemia, se posicionou também. O Madeiro ficou dando um monte de hambúrguer para caminhoneiro
E assim, eu sou a favor dos caminhoneiros. Meu pai trabalha com sim. caminhão. Mas ele ficou fazendo um monte de coisa de benefício pró pra tentar arrumar uma imagem que ele queimou por uma frase no Instagram. Eu- Que ele poderia ter ficado quieto. E isso é um ponto né, que é muito interessante. É por isso que eu falo. Às vezes a intenção é maravilhosa. É lindo o que você quer falar emocionalmente. Você tem uma causa, mas, opa, essa causa, esse posicionamento que você quer falar, opa, tem conflito com o seu segmento, com o seu setor, porque sempre vai ter uma consequência, boa ou ruim, depende de como você se posiciona. E aí, às vezes, essas coisas acontecem porque a inteligência emocional, a temperatura política momentânea do país, a pessoa é mordida por esse bichinho. Mordeu por esse bichinho, o cara finca uma bandeira. Fincou uma bandeira, aí quando pesa no bolso, puta, eu não devia ter, não sei o quê. Aí é outra coisa. Então, acho que vai muito da inteligência, a maturidade do empresário, de como utilizar a imagem dele para alavancar o negócio dele. Você falou, sei lá, a gente pode citar um monte de nome, o cara da Van, o cara do G4, sei lá, um monte de gente, entende? Então é como que o cara se posiciona. Eu acho que o termo que ele usou de influenciador é algo bom, porque assim, você se torna um influenciador da sua marca. E aí o que acontece, né? Eu acho que é até bom, até pra gente poder refletir, né? Será que vale a pena ou não? Igual ele falou. É mais um canal de venda. Se talvez os canais de vendas que vocês têm hoje, entendeu? Já suprem a necessidade, vocês estão conseguindo crescer faturamento e tudo, esse canal de venda, de ser influenciador na marca, tem seus riscos, que a gente mencionou aqui os riscos quais são, porém tem seus benefícios também. Então assim, é isso que, tipo assim, você olha vamos pegar uma indústria, pô, pra que eu vou ficar aparecendo tudo isso? Esse canal de venda de influenciador vai me trazer um grande resultado que vale a pena correr esse risco? Sim. Talvez não, mas talvez pro negócio da Amanda vale a pena correr o risco, porque as mulheres vão se conectar mais com ela e, ou seja, vai ser um canal de venda, vai ser responsável por 40% do faturamento dela. Opa, 40%. Então vale a pena eu investir nesse canal aqui. E às vezes seu negócio, por exemplo, vou pegar o caso da Van. A Van não tem um diferencial competitivo. Se você analisar alguns negócios, não tem diferencial, mesmo bruto. Talvez ele valha a pena, ele não tem algo que é dele, um conceito dele, uma marca que ele criou. Ele revende algumas coisas. Então talvez naquele momento o diferencial competitivo dele é atendimento, é conexão, é o jeito que ele implantou nas lojas. E existem momentos que você fala, cara, às vezes a marca já tem um conceito sozinho. Tem, exatamente. Por exemplo, algumas marcas de vinhos, a marca já existe sem a pessoa, porque ela é segunda, terceira, quarta geração. Então, a marca tá tão consolidada que já existe sem a pessoa. Às vezes ela aparecer, ela atrapalha. Mas existem marcas, principalmente marcas que estão começando. E eu falo isso pro Terroir. Até a Angélica falou agora, aquela da casa colonial. Então, esse relacionamento acelera o processo. Eu evito fazer isso pra caramba, sabendo que isso limita o meu crescimento. Então, assim, eu não linkar as coisas por muitos anos. A Brand atende a gente desde o começo do Terroir, então, assim, o Heitor acompanha ali com a gente. E a gente evitou muito fazer essa conexão direta. A gente evitou. E isso talvez me deu um crescimento mais demorado. Eu paguei por não fazer associação com dinheiro, porque se eu crescesse mais rápido. Sim. Mas eu pensei, cara, mas eu vou ter uma marca que ao longo do prazo ela vai ser independente, ela vai conseguir ter uma marca que vai crescer mostrando uma história, um conceito. Por isso que eu falei, pra mim, o Heitor falou agora uma visão de, tipo assim, de analisar. Eu nunca vejo uma resposta igual você falou, depende do caso, tem que analisar, cada cliente é um cliente, analisar benefícios e malefícios. E eu concordo, mas tem casos, por exemplo, o caso da Angélica, eu acho que eu vejo da City como um case de vendas, hoje muito bem, consegue se diferenciar no mercado fitness, e eu sei que tem muito da Angélica nisso. Eu falo, cara, no negócio da Angélica, eu sei que a melhor decisão que você fez foi isso. E às vezes agora no Terroir, eu falo, cara, será que esse é o meu momento de entrar como influenciador da minha marca? É estratégico. São decisões que são não pensadas, na emoção. Não na emoção. Na até tem uma curiosidade, Amanda, tipo, o quanto que isso representa, assim, pra você, em termos de resultado, de você estar sendo influenciadora da sua marca, assim, pra gente ver. Cara, é altíssimo. É altíssimo. É altíssimo. O que acontece? Eu tenho 5 influenciadores trabalhando comigo. 5 influenciadores, mas assim, é o conteúdo que a gente precisa girar. Mas, quando eu apareço, é venda garantida, né? Conexão. As pessoas vão na loja porque elas estão indo comprar da Angélica.
A Angélica nunca tá lá no balcão vendendo. É raras as vezes que eu tô, e quando eu tô, ainda eu gravo um stories falando, gente, eu vou passar a tarde aqui, vem tomar café comigo. E as clientes vão. Legal. E eu não conheço as clientes, mas elas me conhecem. Então elas chegam lá falando comigo como se a gente fosse best friend. E então você vê o link, né? Elas chegam, elas falam, ai, sua mãe treinando, não sei o quê. A minha mãe tem mais idade e eu levo ela na musculação. E eu posto isso. Então, é um estilo de vida, né? De você influenciar os mais velhos, influenciar tua família Sim. a ter aquele estilo de vida. E a DasFit, ela tem uma comunicação de servir no sentido de não vender roupa, mas de vender autocuidado, motivação para o treino, tempo de qualidade, porque você tem com você mesmo. Sim. Já que eu vendo isso, o sentido que eu tenho ali é eu aparecer e mostrar o que é, eu falar sobre, né? O que faz de diferença um look novo para a mulher, a segurança que ela sente com o corpo dela, ela não ter vergonha, ela não ter medo de julgamento quando ela vai para academia, ela começar a tirar de fato 1 hora por dia para ela exclusivamente. E o que é isso, tirar 1 hora? A única hora que a gente tira no dia exclusivo pra gente é a hora que a gente tá cuidando do nosso corpo, a gente tá treinando, fazendo uma atividade física, né? Então, e isso linka com roupa. E só tem um jeito de eu passar essa comunicação, eu aparecendo e falando sobre, eu mostrando minha rotina, a realidade, eu levando a minha mãe para treinar, eu treinando todo dia, Sim. né? Eu tentando melhorar, eu tenho as minhas limitações. Então, assim, Sim. a gente falando meio que de igual ali. Minha comunicação Autêntica, verdadeira. Gente, Isso representa muito do seu resultado também, né? Da então empresa, né? isso que conecta. E a minha concorrência é altíssima. Eu revendo marcas. Atualmente eu trabalho com 2 marcas especificamente, eu já trabalhei com várias outras. Atualmente eu trabalho com Loop e Alto Giro. E na concorrência em Campo Grande, para o tamanho da nossa população, é Uhum. gigantesca. Então, se eu for Além de só... você concorrer com a internet também, né? Sem contar que as 2 marcas que eu trabalho vendem de forma online. Aham. Então, né? É claro, experiência de loja, atendimento, tem nada a ver. Sim. Eu vendo para o Brasil inteiro, gente. Para o Brasil inteiro. Eu vendo para os estados e para cidades onde tem a fábrica. Que legal. Então, eu vendo muito para o norte, Rondônia, E as pessoas compram Roraima. de você. Cobra de mim, É mas por experiência. causa da experiência, Exatamente. conexão, Isso é muito atendimento parabéns, online. vendendo no lugar onde é a indústria. Vendo, Legal, e a parabéns gente demais, fica, a legal. gente fica assim, chocado. Fala, cara, que eu vou mandar Legal, pro cara. Paraná, mando lá para Maringá, eu mando para onde tá a fábrica. Aí São Paulo, a mesma coisa, né? As de fora, ainda eu fico mais surpresa ainda quando eu mando para Rondônia, Roraima, caixas de roupa. E são clientes que compram comigo constantemente, estão ali participando. Eu não consigo nem... Eu estudo muito experiência de loja, ali do atendimento físico, das pessoas se sentirem bem. E essas vendas online, eu não consigo nem passar, de fato, elas nunca foram na minha loja. Legal. Nunca foram, nunca vieram aqui e eu faço essas vendas. No início, eu tentei focar mais no atendimento da pessoa ir na loja, ter a experiência de autocuidado. Eu vendo roupas de custo médio alto por causa de tecnologia, de tecido, justamente para melhorar a performance. Eu comecei aí. As mulheres não mostrar celulite, não ficar transparente, segurar a mama como deve, né? E aí me perdi na linha de pensamento, mas eu cheguei num ponto que o online começou a aparecer muito, porque eu ficava fazendo marketing para que as clientes quisessem ir à loja. Tipo, sair do seu Legal. do seu conforto e, dirigir, entrar no carro, tirar um tempo para ir na loja. E quando eu comecei a direcionar esse marketing para elas terem vontade de ir na loja, eu comecei a ganhar mais cliente online. Não sei por quê, mas Cada negócio é de um jeito, né? eu comecei a ganhar mais Exatamente. cliente online. Mas assim, as Legal. clientes têm vontade de ir na loja, mas eu sempre foquei nisso. Eu vou tentar convencer ela dela querer vir na loja para tomar um café comigo, conversar e trocar ideia e melhorar a experiência. Porque para mim, ticket faz diferença ela ir na loja. Na loja ela vai sair com 10 looks. Claro, é diferente.
E esse é o ponto interessante do comportamento do consumidor, né? A gente às vezes faz um caminho, a gente consegue acertar, mas o consumidor ele vai adaptar no que for melhor para ele. E é legal, até encerrando já, a gente chegando nesses caminhos finais, que a gente percebe que a comunicação, ela tem muito de gestão, como a gente viu, Sim. e ela não é uma receita de bolo. Eu não posso pegar aqui a comunicação de local, copia e cola para o meu negócio, Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente vê hoje nessa conversa, a pessoa que está de casa percebe, cara, cada negócio é um negócio, cada estratégia é uma estratégia, eu não posso sair copiando todo mundo e não existe resposta fácil na comunicação. Então, eu vejo isso para você de casa, tem boas histórias aqui para você se inspirar na comunicação, para você pensar no seu negócio. Eu sei que não é o caminho mais fácil, a gente gosta muito de facilidade, de atalho, mas não existe. Até a questão, eu apareço não para minha marca, é uma decisão que dependendo da sua marca faz sentido, dependendo não faz. E talvez o desafio de empreender é você tomar suas próprias decisões, ainda que não seja o caminho mais fácil para empreender, porque não existe caminho fácil no empreendedorismo. E para encerrar, eu queria que cada um de nós deixasse uma frase pro pessoal de casa, a pessoa que está empreendendo, que está ralando com o negócio ali, lutando como negócio, porque eu acho que a vida do empresário é isso, né? Um exame de coração, altos e baixos, sempre aprendendo, melhorando. Com uma palavra rápida, o que vocês deixam para a pessoa de casa para levar para a vida? Bom, eu deixo para o grande empresário, né, ele olhar hoje para os canais de vendas que você tem, olhar para o seu marketing com base nisso, né, ver a forma que você está comunicando o seu marketing, se não está tendo a panfletagem digital. E a frase que eu deixo é que excelência não é um ato, é um hábito. Então, você estar todos os dias agindo em prol do seu negócio, entendeu? É o que vai fazer você alcançar a excelência, não apenas um ato isolado, né, um investimento isolado que você fazer. É o hábito de estar todos os dias ali trabalhando nisso. Essa é a minha mensagem final. Eu acho que o resumo da comunicação, que eu acho que é o tema, é quando você vive o nós, o seu eu é recompensado como consequência. Então, eu acho que quando você pensa dessa forma, né, em colaborar, em agir em conjunto, você é recompensado como consequência. Quando você muda a sua forma de pensar em agir nos seus negócios para essa filosofia, as coisas demoram, mas as coisas vêm. Porque daí você planta de forma solidificada, ajuda as pessoas, e aí, consequentemente, você vai colhendo gradativamente, dependendo do seu serviço, do seu negócio. Então, acho que eu deixo essa frase para o empreendedor, para o empresário que está começando e quer crescer na sua carreira. É isso. Obrigado pelo convite. Também Foi agradeço. muito produtivo o papo. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço o convite, vocês terem aceitado a gente vir aqui dividir, porque dividir informação, né, gente? Sim. É muito bacana contribuir com o outro. E eu sempre falo que, para mim, o que dá certo é servir. Eu acho que é exatamente essa linha aí, é servir, fazer a diferença na vida do outro. A gente vai colher, não tem jeito, não. Tá aqui para isso. Obrigado, Will. Mais um episódio incrível. Eu acho muito importante esse posicionamento. A gente tem que aprender cada vez mais e ir descobrindo os caminhos para o sucesso. Exatamente. Eu queria agradecer a todos pela presença, queria agradecer a você que está assistindo a gente, agradecer a Associação Comercial de Campo Grande, que abre um prazo para empresários se desenvolverem, representar os empresários e capacitar. Falar do nosso mantenedor do Cicobi, nosso mantenedor do CJT, que tem apoiado o empreendedorismo jovem aqui no nosso estado. E deixar uma mensagem. Você de casa ouve muitas coisas aqui, vários caminhos para você agir. E eu falo para você, começa simples. É aquela primeira estratégia, né? Mantenha as coisas simples. Faz uma coisa de cada vez, analisa, testa, igual o Heitor falou, é rápido, experimenta o canal, vê o caminho, muda a comunicação. Faça tudo simples e rápido. Acho que vai te ajudar ali no seu dia a dia. E essa é a nossa dica para você. E mais desse episódio, a gente se vê daqui a 15 dias. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.